Começando mais um Chablau. Quem tá falando aqui é o Yuri Danca. Aqui a gente fala um pouquinho sobre tudo e muito sobre nada. Sempre trazendo convidados ilustres, pessoas incríveis e maravilhosas. Hoje não é diferente. A gente trouxe aqui um jornalista. Ele é jornalista, ele é diretor, ele é apresentador. Ele é um cientista, quase cientista, não sei dizer, mas ele vai dizer pra gente. Estou falando do Iberê Tenório, do Manual do Mundo! Acertei os nomes ou falei errado? Acertou Porra, tudo. mano, fui engasgando, perdão, viu? A língua travou na hora. Acontece, né? Se eu tivesse que fazer isso, eu ia engasgar mais ainda, viu? Relaxa. Iberê, a capivara foi certa? É cientista, não é ainda? Precisa ser PhD, não sou ainda? Eu não sou cientista, não. No Manual do Mundo eu só divulgo ciência. Eu vou atrás do que os cientistas fazem, mas ciência mesmo a gente não faz. Podemos dizer que você é um especialista em assuntos aleatórios? É, mais ou menos isso. Aí tá melhor, tá? A definição melhorou. Você sabe, eu não tenho tanto cabedal igual você tem, mas os meus colegas me chamam de especialista em assuntos aleatórios. Sabe aquele bagulho assim, nada a ver? Tem uma borracha aqui da minha máquina de lavar a louça que eu não sei onde coloca, todo mundo vem em mim e fala assim, não, e como põe, entendeu? Mas foi assim que nasceu o Manual do Mundo, exatamente desse jeito. Como? Porque a galera ficava pedindo pra mim, pra Mari, minha esposa, pra fazer coisas. Me ajuda a pintar a parede, que eu não sei pintar a parede. Iberê, meu carro quebrou, eu tô aqui na Marginal Pinheiros, são 7 da noite, e aí o radiador tá saindo fumaça, o que eu faço? Aí eu falei, tá na hora de começar a responder isso em vídeo. Mas isso foi quando a internet ainda era movida a carvão e... Óleo diesel ainda. O óleo diesel não tinha sido inventado ainda. É 2008. Então, caramba, o YouTube não tinha nem... YouTube foi 2007 o aparecimento dele? O YouTube eu acho que é de 2005. 5? Depois o Google comprou. Aí um pouquinho depois do que o Google comprou, a gente começou a fazer. Era na época que dava estrelinha ainda nos vídeos. Você dava até 5 estrelas, não tinha o joinha, não sei o quê. Caramba. E quando vocês decidiram, vamos fazer vídeo, porque a gente quer fazer vídeo, porque na época dinheiro, essas coisas não se falava ainda. Não, mas a gente criou um site, colocava os anúncios no site e colocava posts, como se fosse blog. Então era um textinho, um vídeo embedado no YouTube, e aí se desse algum dinheiro era por AdSense, que é aquela propagandinha que aparecia no site, sabe? Em banner, essas coisinhas assim. Mas era uma época que ninguém mexia com vídeo ainda. Esse foi um diferencial do começo. Porque eu tinha feito jornalismo, então eu fiz estágio em produtora e tal. Então eu sabia editar, sabia mexer com câmera. E era uma coisa muito rara na época, alguém que soubesse editar. Não era que nem hoje. Hoje qualquer um edita no celular e tal. Você precisava abrir o Premiere, não sei o que. A fita era aquelas mini DV. Mini DV, que mano. a fitinha... que depois na hora de você transferir o que você gravou da câmera pro computador, conectava um cabo Firewire lá e dava play na câmera e ficava rodando o vídeo no tempo real. Você gravou 1 hora, era 1 hora pra capturar e colocar no computador, não sei o quê. Mas a gente já sabia fazer isso, então esse foi um diferencial na época lá. Pra começar o canal. Então, um pouco de sorte, né? De ter a habilidade certa na hora certa. E quando você começou a ganhar dinheiro com o canal mesmo, assim? Tipo, tá entrando dinheiro. Foi aí nessa época do não, site? Em 2010... Não, na época do site não ganhava nada. Aí, em 2010, o YouTube lançou o programa de parceria, que tem até hoje. Que é aquela propaganda no começo do vídeo. Sim. No começo. Agora começo, no meio, no fim. Mas, enfim, era uma propagandinha que você ganhava uma porcentagem. Aí mudou tudo. Porque... começou a pingar alguma graninha que a gente nunca imaginou que fosse. Mudou bastante. Você sabe que eu lembro de uma campanha que o YouTube fez... Foi em farol de rua, ponto de ônibus, que aparecia alguns canais, assim... Eram, acho que uns 5, 6, 7 canais, que o próprio YouTube fez propaganda e você tava lá, mano. Foi 2014... Foram só 3 canais na primeira 3 campanha. canais? Só era a gente, Porta dos Fundos, e a Camila Coelho, que é de maquiagem. E depois, no ano seguinte, eles fizeram um que tinha o Brog, o Leon e a Nilce, e eu não lembro quais eram os outros, era um pouco mais daí. Mas nesse primeiro era só esses 3 canais e colocaram em tudo quanto é ponto de ônibus. Eu fui buscar a Mari no aeroporto, que ela tinha ido viajar, e aí eu fui pela Marginal Tietê aqui. Na hora que eu entrei, São Paulo não pode ter outdoor, né? São Paulo só pode ter esse do relógio aí. Então não tem outdoor nenhum em São Paulo. Beleza, eu tava em todos os relógios da cidade, eu passava na minha frente toda hora. Já era meio esquisito. Mas na hora que saiu de São Paulo, tem uma rotatória que entra pra avenida que dá no aeroporto, tinha um outdoor gigante assim com a minha cara, e eu não fazia ideia de que... Eu não sabia onde exatamente eles colocaram o negócio, porque era uma campanha grande. Eu só sei que eu freiei o carro de repente assim...
O que é isso? Tipo, um eu gigante num negócio imenso que a gente não tá mais acostumado com outdoor aqui, né? Sim. Mas foi isso, muita gente conheceu o manual por causa dessa campanha na época. Deu uma baita de uma bombada no canal. Mas foi legal porque, assim, acho que todo mundo começou a falar, pô, é possível, entendeu? Naquele momento a galera falou, pô, é possível. E o Google ali mostrando que, tipo, ele tava dando resultado. Que ele não ia colocar dinheiro num bagulho que não tava dando resultado, entendeu? Sim, sim. E ele colocou grana ali. Foi mais ou menos nessa época que a palavra youtuber começou a aparecer. Porque também tem isso. Na época que a gente começou, todo mundo perguntava pra mim, mas você faz esses videozinhos na internet e trabalha do quê? Sabe? E isso foi muitos anos. Aí, quando começou a surgir a palavra youtuber, já era alguma coisa assim de que... Poxa, esse negócio é uma profissão, é uma coisa que dá dinheiro, é uma coisa que as pessoas entendem que dá pra trabalhar com isso. E hoje virou meio que o contrário. Ah, você é youtuber, então você é famoso, não sei o quê. Gera até um efeito meio errado no sentido oposto, né? Sim. E você escolheu uma área que é meio da ciência mesmo, apesar de você não ser um cientista, mas você precisa entender de coisas para poder fazer os vídeos e tudo. Precisa. Como você chegou nisso? Você estuda? Eu estudo. Eu trabalhei um pouco com ciência como jornalista, trabalhei no G1 um bom tempo lá na editoria de ciência. Então eu já tinha meio que um caminho de como fazer pesquisa em ciência, como falar de ciência de um jeito legal. Já era meio que minha missão antes. Mas aí no manual isso continuou. Só que eu fui contratando gente para me ajudar, né? Então hoje a gente tem uma equipe que pesquisa e tal, que me ajuda bastante. Mas eu estudo muito, eu tô o tempo inteiro estudando, pesquisando alguma coisa. Tem um quadro lá que chama Iberê Responde. Eu peço o pessoal mandar pergunta pelo Instagram, às vezes chega a 1000 perguntas. Meu Deus. Eu leio as 1000. Aí eu seleciono umas 100. Aí daquelas 100 eu dou uma repassada, tem que sobrar pelo menos umas 20. Aí aquelas 20 que sobram no final eu vou pesquisar. Algumas eu já sei responder, beleza. Agora tem outras que, vai do zero. Chega umas perguntas, é muito legal isso. Chega umas perguntas assim, tipo, é verdade que furacão fêmea mata mais do que furacão macho? Aí você dá uma pausa, respira fundo, peraí. A pessoa não fez essa pergunta à toa. Vamos pesquisar. E é verdade, cara. Você tá falando sério? Eu tô falando Mano, sério. é muito feio eu falar que eu não sabia que nem tinha furacão fêmea e macho, não? Então... É feio isso? Você sabe... Não é feio porque ninguém sabe. Enfim, o que acontece? Os furacões têm nome de gente. Esses que acontecem no Atlântico Norte, nos Estados Unidos. Total. E eles alternam. No primeiro furacão do ano tem que começar com a letra A. Então, no ano ele começa com um nome feminino, no outro ano ele começa com um nome masculino. O segundo furacão é com a letra B. E se começou com feminino, aí vai o masculino e vai alternando. Pô, mas é aleatório isso. Não é muito... Como assim aleatório? Você começa com feminino, você não começou pela categoria do furacão pra falar que... Não é categoria. Se ele for furacão, ele recebe um nome que começa com A, sei lá, André. Aí o segundo tem que ser feminino com B, Beatriz. O terceiro com C masculino, E então por ele chama que o Cauã. feminino mata mais? Então, aí eles fizeram tabularam todos os furacões, os nomes, descobriram que os femininos matavam mais, e a hipótese dos caras dos pesquisadores, é que o feminino mata mais, porque as pessoas, quando ouvem falar do furacão Rafaela, por exemplo, elas têm menos medo do que quando chega o furacão Rafael, porque o homem tá mais associado à agressividade. Então, Caramba, furacão... Eu achei que tinha a ver com parte de ciência, não tem nada. Eles sociológico. E aí, o que acontece? Se você acha que é menos perigoso, você se protege menos. Então o cara que ia sair de casa, fechar as janelas, não sei o quê, não, ele fica em casa, aí se dana, na hora que passa o furacão, derrubar a casa dele. Então, as pessoas se protegem menos e era verdade. Eu falei, eita, então é muito legal, cara. Chega essas perguntas muito doidas, eu tenho que ir atrás pra pesquisar, e aí atrás de pesquisa, tem que ver se faz sentido mesmo, né? Essa dos furacões, ela é contestada, porque tem gente que fala, não, o que mata mesmo é a força do furacão, mas outros falam, não, mas tem alguma relação. Não, mas eu entendi. gênero. Não tem relação com força ou não força. Tem relação com como a pessoa encara aquele Como a pessoa encara o fato, né? O desastre lá. Se ela não tem medo, é óbvio que ela vai se ferrar mais, né? Ela vai... Iberê, você sabe como você descobre se uma pessoa anda de bicicleta? Não sei como é que Você não descobre, ela vai te falar. Eu ando de bicicleta, pronto. Essa já tava... Sacou, né? Já tava... Nunca consegui entender o equilíbrio da bicicleta.
Eu nunca peguei... Eu sei que tem uma explicação da parte do embalo, da inércia, mas ainda tem um mistério aí no Mas meio. tem duas questões Isso é no que eu quero embalo da saber, bicicleta. A primeira é uma questão de giroscópio. Quando você tem alguma coisa girando, é difícil de você mudar a direção do eixo daquela coisa, você entortar o eixo. Então pensa num peão. Por que quando você gira o peão, ele fica paradinho, rodando certinho em pé? Porque é difícil de você mudar, inclinar esse eixo quando alguma coisa está girando. Tanto que existe um instrumento nos navios lá, aviões antigamente, que chama giroscópio, que ele é muito mais preciso do que a bússola, porque o navio gira e ele fica parado no lugar. Tem a ver com aquele, tipo, aquele carrinho de 2 rodas aí que todo mundo anda, esses bagulho aí, as panelas de arroz aí, como chama? Esses caras que andam na rua, que é uma roda só, sabe? Com Segway. O Segway foi o primeiro. Mas é um depois, parecido com o Segway. Não, esse carrinho, eu acho, tá? Eu não sei, eu nunca desmontei. No Manual do Mundo tem o que tem dentro. Eu não desmontei esses carrinhos ainda. Mas eu acho que ele deve ter um acelerômetro, né? Que é um sensor pra ver se você vai cair pra frente ou cair pra trás. E ele freia ou acelera pra corrigir isso. Não é um giroscópio. Acho que não. Tudo que gira tem esse efeito giroscópio. Então, a princípio, também vai ter algum efeito giroscópio nisso, mas é diferente. A bicicleta tem um pouco de efeito giroscópio, mas tem outra coisa que é o seguinte: a bicicleta, toda vez que você tenta entortar o guidão da frente, você vira pra lá ou vira pra cá, ela corrige, por causa do embalo dela, ela empurra o guidão e ele se corrige sozinho. Tanto que se você tem umas experiências que a galera faz, que é largar uma bicicleta do alto de uma colina, a pessoa solta a bicicleta e ela não tomba. Porque ela se corrige, ela vai cair, na hora que ela vai cair, o guidão vira. No momento em que o guidão vira, ela empurra o guidão, ele vai de novo se pra corrige frente. de novo. E esse efeito de, entre aspas, autocorreção, faz com que a bicicleta seja um veículo difícil de você tombar. Porque você tem que tombar a bicicleta sem entortar o guidão. Né? Se o guidão entortar um pouco, ela se corrige sozinha. É bem doido isso aí. Mas eu ando de bicicleta também, só pra confirmar a sua tese de que as pessoas que andam de bicicleta se autodeclaram ciclistas. Eu sei. A galera reclama que eu falo muito sobre isso, mas fazer o quê, né? Acabei de voltar do mecânico da minha bicicleta, porque eu destruí ela. Destruí não, né? Você vai rodando em São Paulo, vai estourando os aros, vai arrancando os pedaços. Ela vai desmontando, velho. Ela vai desmontando. E aí, você entrou na área, você é um educador, ou não? Porque ali no seu release você tem um pouco de educação. Sim, acho que sim. No fim das contas, sim. Se fosse ver qual a profissão mais próxima do que eu faço, né? É um professor, é um pouco de jornalista, porque tem essa história de pauta, de apresentar, de fazer título, de construir roteiro, pensar num jeito interessante da informação chegar, pesquisa pra caramba. Isso tem mais a ver com jornalismo. Mas esse negócio de educação, de você ensinar como uma coisa funciona e pensar num jeito didático, de organizar o conhecimento e tal, tem mais a ver com o professor. Então, se for para comparar com um cientista, seria muito mais um professor do que um cientista. Total. Mas já teve uma proposta para a escola, para fazer parceria, alguma coisa assim? Sempre. O que acontece? As escolas usam muitos vídeos do Manual do Mundo na aula, né? Então o professor quer explicar como é que funciona a usina hidrelétrica. Pô, a gente tem um vídeo que a gente foi lá em Itaipu, entrou no lugar onde a água passa dentro da turbina, sabe? No lugar onde o peixe é engolido pela turbina da hidrelétrica e tal. Então, poxa, dá para ilustrar muito bem a aula usando os nossos vídeos. Então, as editoras de livros didáticos, elas licenciam os vídeos para poder colocar no material delas. Isso acontece pra caramba. Os professores escrevem muito pra gente, pedindo um tema novo, ou falando que usou o vídeo em sala de aula. O aluno tira foto do telão lá que o professor tá passando, manda pra gente. Passou tal vídeo hoje. Autoescola, por exemplo. A gente tem um vídeo em que ensina como o motor do carro funciona. E ele é muito completinho, porque a gente conseguiu emprestar um motor cortado no meio. Né, que uma marca lá tinha esse motor como uma demonstração do motor novo e tal, a gente conseguiu emprestar o motor e gravar um vídeo com ele. E aí, a galera que faz CFC, que é aquele curso pra tirar carta, usa na aula. Caramba! O vídeo tem milhões e milhões de views e um monte de gente comentando: vi na autoescola. Que louco. Eu não sei se foi o Einstein que falou, mas tudo vai pro Einstein, né? Qualquer frase vai pro Einstein. Joga no Einstein. Porque ele fala sobre curiosidade, né? Que primeiro de tudo você precisa ter a curiosidade. Você concorda que a curiosidade move o mundo e move o conhecimento? Então, tem que pensar que a gente tira energia pra fazer as coisas de algum lugar, né? Por exemplo, pra andar de bicicleta, você chega no domingo de manhã, o que te faz levantar mais cedo pra pegar a bicicleta pra andar, sabe? Essa energia vem de algum lugar. A curiosidade é uma energia que move as pessoas a querer saber mais, a querer aprender mais, a querer testar, experimentar. Então, se você não estimular isso, as coisas vão morrendo. Tipo, por que uma pessoa vai gostar de estudar?
Porque ela é curiosa. Então você mostrou um negócio pra ela lá. Você mostrou uma reação química. Se você decompor a água, por exemplo, faz uma eletrólise. Você separa o oxigênio do hidrogênio. Aí você vai ter 2 gases. Você pega aqueles 2 gases e taca fogo. Dá uma explosão muito legal. É uma explosão muito violenta, assim. Bah, a gente já colocou dentro de bexiga. E a bexiga dentro de melancia. Aí você explode a melancia e voa pedaço pra tudo quanto é lado. Beleza, o cara viu isso, achou legal com 10 anos de idade. Só que ele não tem química na escola ainda. Mas ele já aprendeu que é hidrogênio, que é oxigênio, que o hidrogênio reage com o oxigênio e volta, vira água e tal. Então ele sabe que o carro movido a hidrogênio solta água pelo escapamento. Aí começa a ligar uma coisa com a outra, sabe? Não, mas espera aí, por que a gente não pode ter o carro movido a água, se é assim? Ah, porque a água é o contrário. A água é o fim da reação química, né? Ele é o produto, ela não é o contrário. O que está reagindo é o oxigênio com o hidrogênio, ele é o resto. Então mas se você colocar energia elétrica na água, você volta a fazer hidrogênio e oxigênio. Mas a energia elétrica que você coloca é exatamente a energia que você geraria se fizesse o contrário. Então tudo isso começa a pessoa começa a se interessar. Tem um monte de dúvida em relação a isso, essas dúvidas vão sendo resolvidas e aí não tem fim. Uma vez que você resolva uma, você vai surgir a próxima. No limite, você vira um cientista, porque o cientista é isso. Falta quanto pra você? Ele tá indo no talo. Não, eu não sou cientista, não. O cientista, ele trabalha com isso, né? Ele trabalha desenvolvendo conhecimento novo. A gente... Com quem você fica trabalha? brincando. A gente trabalha ensinando as pessoas, causando curiosidade nelas. Mas o que eu acho mais importante de tudo isso? A pessoa que vai pra escola... Qual que é a minha missão? A pessoa que vai pra escola com vontade, sabe? Que ela pisou na classe, vai ter uma aula de física. Ela fala, putz, que legal. Vou ter uma aula de física. Porque é o que precisa hoje, cara. A galera, o professor tá com uma dificuldade imensa de dar aula, porque o celular é um concorrente muito difícil. Entendeu? E aí já tem todas as dificuldades brasileiras, assim. Pô, a pessoa vai na aula com fome, vai na aula que os pais brigaram, vai na aula não dormiu direito porque mora mal, sabe? Vai na aula, pega 1 hora de transporte, chega... Tudo joga contra, né? Tudo joga pra pessoa se ferrar. Tem que ter alguém jogando a favor, sabe? Então a gente tá nesse time que joga a favor. Já fez algum vídeo sobre carro elétrico? Muitos. Tá, a pergunta, assim, todo mundo fala, eu queria saber se você já fez essa pesquisa. O carro elétrico é carbono zero quando ele tá andando. Então, assim, lógico, sim, só quando tá andando. Você botou ali na bateria, ele não emite carbono zero. Exatamente. Mas existe uma discussão, e eu não achei um cálculo muito exato sobre a diferença dos carros no processo produtivo inteiro. Falam que o carro elétrico emite muito mais carbono na produção e é uma dose cavalar por conta da bateria e tal, porque tem lítio, tem extração, tem todo o processo. Do que um carro a combustão normal, isso no processo de produção. E aí eu já vi até gente falar... Dúvida muito, muito cabeluda, muito boa. E aí eu já vi até gente falar que um carro a etanol, ou híbrido, ou só etanol, ele é ele emite menos carbono que um carro elétrico. E aqui no caso do Brasil, como a gente tem a produção de etanol, valeria muito mais a pena a gente investir nesse tipo de veículo do que no elétrico. Exatamente. E eu quero saber se você já tem esse dado e qual é a sua opinião também. Eu não tenho um número de cabeça, mas quem quiser pesquisar chama do berço ao túmulo. Procura a emissão do berço ao túmulo. Do berço ao túmulo significa do momento em que o carro é produzido até o momento em que ele é descartado. Porque não é só na produção, é no descarte o problema também. Sim. Então hoje a gente tem esse problema no carro elétrico nas duas pontas. É bateria difícil de produzir e muito difícil de descartar. São problemas que eu acho que eles vão se resolver melhor, né? A gente não tem hoje como descartar essas baterias, mas eu acho que no futuro a gente consegue. E aí, o Brasil tem muita energia limpa. Então no Brasil isso não seria um problema tão grande, porque a gente tem muita energia solar, muita energia eólica, muita energia hidrelétrica. E a solar e a eólica estão crescendo demais. Até estão começando a gerar problemas, porque elas ocupam áreas grandes. As comunidades que moram perto dos geradores lá de energia eólica estão começando a reclamar que, poxa, tá invadindo muito o terreno delas. As pessoas ficam meio loucas de ficar olhando aquele negócio. Tem barulho, tem mata passarinho. Também, mas ao mesmo tempo, quando você compara com uma usina a carvão, que no Brasil quase não tem, tem no Brasil, mas tem muito pouco, que países da Europa usam, não tem comparação, assim. A emissão de uma usina a carvão é bizarra de alta. Se você for usar um carro elétrico nesses países que usam carvão,
Ele é um Esquece, carro né? que polui mais do que um carro a diesel, sabe? Eu tô chutando, tá? Não tenho certeza disso. Mas a gente fez o cálculo de... Esses dias me perguntaram quais são as energias que mais poluem e as que menos poluem. Carvão é a primeira, daí os derivados do petróleo vêm depois, né? Aí diesel, gasolina e tal. O etanol já tá bem abaixo. Por quê? Não é que o etanol é mais limpo, é que o carbono, o gás carbônico que o etanol emite, ele é o gás carbônico que a planta tirou do ar. Então, que a cana tirou do ar. Então a cana ela pra crescer, ela puxou. puxou gás carbônico. Então, se ela puxou 1 tonelada de gás carbônico, esse gás carbônico é queimado e volta. Mas quer dizer que para ele voltar, ele saiu do ar. Então é um ciclo que não... Ele não emitiria nada de gás carbônico se a gente não transportasse etanol com um caminhão que é a diesel, entendeu? Ou durante a plantação você vai usar maquinário agrícola, que é a diesel. Então você usa bastante diesel para produzir o etanol. Mas não tem comparação com o derivado de petróleo. Então é um combustível muito mais limpo e que o Brasil tem bastante. Aí você vai ter outros problemas, sei lá, de desmatamento ou de monocultura e tal. Mas qualquer energia, aí que tá. Qualquer energia tem problema. E aí a gente tem que escolher as que dão menos impacto. O carro elétrico no Brasil, teoricamente, ele quase não emite mesmo, porque você pega energia elétrica limpa, coloca e aí não emite quase nada na rua. E isso depois da produção, né? É, depois da produção do carro, porque da produção você vai ter um gasto lá. Mas o que eu acho que a gente tem um hype muito forte em cima do carro elétrico por ser uma coisa tecnologicamente nova. É um carro muito interessante porque corre bastante, porque ele não faz barulho, né? Ele é todo... Também tem um marketing que, sei lá, imagino que a Tesla tem um papel grande nisso, que é fazer carros elétricos muito sedutores. Então você entra no carro elétrico, ele já tem aquele iPadão, assim, pra você mexer, e um monte de opções que o carro comum não tem. O carro a combustão não tem. Mas se construir um carro elétrico bem simplesinho, ele vai ser igual a um carro normal. Ele não vai correr tanto para economizar combustível. Você pegar esses mais baratos, que quase não existem, mas eles vão ser carros mais simples. Então acho que sim, ele é interessante para algumas coisas, para transporte urbano de curta distância, por exemplo, que você consegue carregar o carro em casa. Você poderia, por exemplo, ter energia solar em casa, daquela que troca com a rede, e aí você carrega o teu carro praticamente a custo zero. Porque você gerou energia que vai ser usada nele, sabe? Você tem um telhado grande e tal, você carrega, anda 20 km por dia, dá para carregar em casa sem gastar energia praticamente. O que seria muito legal, você já economiza muito do processo, sabe? Quase zero. Mas quando você pensa em longas distâncias, qual é o problema? A bateria não tem densidade energética. Então ela não... Você pega 100 kg de bateria de lítio e 100 kg de diesel, os 100 kg de diesel tem uma quantidade de energia muito superior. Então, por exemplo, agora você está começando a ter... Isso eu conversei com um pessoal que fabrica locomotiva. Que as locomotivas elétricas, que elas estão começando a fabricar agora, elas têm 1/4 mais ou menos da densidade energética da locomotiva diesel, com o mesmo peso. Então ela não consegue ir muito longe, ela não tem tanta autonomia. E aí tem uns probleminhas assim. Aí o carro híbrido, ele hoje meio que resolve as duas coisas de uma vez só. Então você pega um híbrido a etanol, plug-in ainda por cima, né? Que vai na tomada. Pô, você carrega ele na tua casa, se ele anda, vamos supor que ande 30 km. Você vai e volta do trabalho, beleza, em um dia você não chega a usar o combustível, mas você precisa fazer uma viagem daqui para Sorocaba, você já vai usar o combustível no meio do caminho e tal. Mesmo porque tem uma questão, né? O carro elétrico, ele trabalha muito recuperando energia. Na hora que você pisa no freio, ele gera energia e volta para a bateria. Então ele fica recuperando toda hora a energia. E por isso que ele consegue economizar bastante. Na estrada isso não acontece, porque você não pisa no freio. Então você vai gastar mais. E aí o carro híbrido, ele dá conta na estrada. Apesar do híbrido também recuperar muito melhor na cidade. Enfim. Sim. Mas tá vendo como é um assunto muito complexo. Muito complexo. Porque, cara, depende de onde veio a energia que você está usando. E como é que você sabe de onde veio a energia que você está usando? É complexo demais. E aí, como você sabe se a montadora que você comprou, ela tem mais responsabilidade ou não? Como você sabe se o tipo de bateria que seu carro usa, no final, qual vai ser o tipo de descarte que ele vai ter? É super complicado. Mas eu acho que hoje a gente está caminhando para uma solução um pouco mais segura nos híbridos, assim, porque eles estão com são soluções bem dadas, então você tem híbrido que já está funcionando aí há, sei lá, 10 anos ou mais, né? Mais. O Prius aí o Prius já faz muito tempo, então
mostra que funciona. E a bateria do híbrido é muito barata também, perto do elétrico. Porque ele usa uma bateria pequenininha. Pequena, É. E bateria é um problema hoje em dia. Ela é pesada, emite carbono e tal. Quais são as principais candidatas aí, as tecnologias candidatas à bateria do futuro? Vocês têm uma ideia, não? Não tenho ideia de onde tá ainda. Eu sou um pouco preguiçoso de tecnologia que não tá... Rodando. Não tá comercialmente viável, sabe? Eu adoro indústria. Eu acho muito legal a indústria, porque a indústria, ela tem que dar soluções de longo prazo, soluções com viabilidade econômica. Porque é muito legal você falar, nossa, descobriram uma bactéria que gera energia elétrica quando ela come cocô. Então vamos ter carros movidos a cocô. Toda hora aparece umas porcarias de umas matérias assim. Só que aí você vai ler mesmo, você vai ler a pesquisa, o cara gerou 1 volt durante 1 segundo com 1 grama de bactéria, sabe? Aí você fala, tá bom, daqui 200 anos esse negócio vai estar disponível. É muito diferente você chegar, né, e numa tecnologia que você chega... Pô, que legal, inventamos o carro movido a hidrogênio. Cadê? É o Mirai, é esse aqui, ó. Tá aqui o carro, é esse. Tipo, anda na rua, anda, já é um carro, sabe? Tá. O que falta? Falta você ter hidrogênio disponível na máquina lá, mas você já tem usinas produzindo hidrogênio verde. Aí você fala, opa, peraí, sabe? É uma coisa que tá crescendo de verdade, tá nascendo, já tem exemplos legais, sabe? Não é uma coisa maluca que... Sim. Não é marketing, sabe? Eu gosto de pisar no chão firme. Então, pô, sei lá, a gente gravou esses dias cirurgia robótica, tá bom. Tá usando? Tá. Já operou gente? Já operou 100 mil pessoas. Quais são as doenças legais de operar? Câncer na próstata, por exemplo, é um caminho que está se usando muito. Então, poxa, tem hospitais em São Paulo que usam? Tem 5 hospitais que já usam em São Paulo. Pô, então quer dizer que tem uma tecnologia consolidou. Roda. Aí eu acho muito legal de estudar. Mas enquanto ela tá nessa coisa de querer vender a tecnologia, eu fico meio com o pé atrás. Falando sobre seus experimentos, foguete, você já fez? Já fiz só de tudo quanto é coisa, menos de propelente de foguete de verdade. Tipo, de bicarbonato de sódio com água e gelo seco e não sei o quê. Nunca testou fazer um foguete que pousa de ré? Não, a galera pede muito pra gente fazer foguete. O foguete tem um problema no vídeo. Primeiro que não tem lugar aqui, a gente tá em São Paulo, não é um lugar, eu acho complicado quando a gente tem que sair de São Paulo pra gravar, porque vai muito tempo. Mas o foguete é uma coisa que no vídeo ele faz assim. E foi, entendeu? Não é. Sumiu. E aí você tem que gravar em slow motion com 1000 recursos e mesmo assim o negócio, em vez de fazer, ele faz, sabe? Então, não é. No fim das contas eu trabalho com vídeo, sabe? E aí no vídeo... E outra coisa, a tecnologia dele é muito complicada e muito perigosa. Então não é uma coisa que... Eu ganhei ontem, não, anteontem. Eu fui lançar um livro, fica o merchan, Enciclopédia Britânica para Curiosos. A gente lançou 2 volumes, 1 e 2. É muito, muito bonita. E eu fui no Rio de Janeiro, aí um menino de 18 anos que adora impressão 3D, tal, super antenado, me levou um foguete, que ele fez um foguetinho pequenininho, que leva um combustívelzinho próprio para foguete que uma empresa fabrica e tal. E falou, tá aqui, lança lá, se quiser, vai, faz em algum lugar. E tá todo completinho, com acionamento por eletricidade, com a base, com tudo. Você falou sobre ser muito perigoso. Qual foi o experimento mais perigoso que você já fez? Que você te falou assim, rapaz, a gente tá correndo risco nisso daqui, hein? A gente fez aquela recorde mundial da pasta de dente de elefante. Pra quem não ouviu falar. O que é pasta de dente de elefante? É um experimento que você pega água oxigenada ultra concentrada. Água oxigenada de salão de beleza aí é 20 volumes, 40 volumes no máximo. A gente pega de 200 volumes. É uma água oxigenada que... O que significa 200 volumes, né? Quando você tira o oxigênio da água, ele vai gerar 200 vezes o volume do original. Então, 1 litro de água gera 200 litros de oxigênio puro. O que acontece? Se você jogar um sal que chama iodeto de potássio, ela libera na hora esse oxigênio. Aí você mistura com um sabão, ele gera uma espuma gigante, na hora. E a gente resolveu bater o recorde mundial. O que aconteceu? Mundialmente, nos Estados Unidos a galera começou com uma mania de fazer cada vez maior esse experimento. Então o Mark Rober lá, que é um youtuber que faz experiência de ciência e tal, que é ex-engenheiro da NASA e não sei o quê, fez uma grandona. E aí o Nick Urras, que é outro cara que faz experiência, fez uma maior ainda. A gente falou, vamos fazer a maior de todas, chamar o Guinness para registrar? Vamos. Aí a gente alugou um estádio
arrumou 1 tonelada e 80 quilos de água oxigenada de 200 volumes. E, cara, o problema é que essa água oxigenada, se ela pega na mão ou no cabelo e tal, ela faz um estraguinho, sabe? É mesmo? Não é uma coisa assim, não é ácido sulfúrico. Já caiu na minha mão por acidente. Ela deixa a tua pele branca que nem papel. Sim. E fica coçando. Depois passa, assim, 1 hora passa. Mas, cara, se cair uma mão toda, é um problema. E aí, quando você tem 1 tonelada disso... E a gente convidou uma galera pra assistir e tal. E Dentro do estádio? É. Mas não corri o risco de alcançar as pessoas? Não, porque não voa. Ela não espirra, né? Na hora que acontece a espuma, ela só cresce. Mas ela fica em alta temperatura no meio. Tanto que tinha uma GoPro que tava colada, tava no meio da bagunça, a gente derreteu a câmera. Derreteu. Mas salvou o vídeo, pelo menos? Salvou o cartão, mas a câmera virou uma meleca. Uma pasta. Parecia que tinha passado num incêndio. E a gente bateu o recorde. Fez 273 metros cúbicos de espuma. Caramba. No estádio, assim, essa você pegou sala o campo aqui daria inteiro? várias... Não pegou o campo inteiro. Acho Mas que pegou o centro ali inteiro. Acho que não chegou até a meia-lua lá. Não é meia-lua, né? Como que chama aquela bola do meio de campo? Não sei como o nome do... É onde começa o jogo, eu sei. mas tem aquele né? Aquele círculo do meio de campo. Não chegou a ocupar tudo. Mesmo porque é muito grande isso, né? Se for ver 273 metros cúbicos, já é muita coisa. Mas o campo de futebol é absurdo, de grande. E entrou no Guinness? Entrou. Agora já bateram esse recorde, mas a gente tem alguns recordes. A gente fez agora, no final do ano passado, a maior estrutura de palito de sorvete. A gente tinha um recorde lá que era 12 metros de altura, uma torre de palito de sorvete. A gente falou, vamos dobrar esse recorde. Aí fizemos uma torre de palito de sorvete de 23 metros e 90 e pouco. Caramba. Era colado ou era só apoiado? Colado. Cara, mas 23 metros, na hora que você coloca em cima do outro. Pra você ter uma ideia, um poste tem mais ou menos uns 8 metros. Seriam 3 postes, um em cima do outro. E quanto tempo demorou pra fazer? Uns 2 meses. Caramba, velho. E onde vocês? Porque tinha que ter, tipo, uma plataforma pra vocês irem montando, assim, né? A gente emprestou um carro que é de trocar lâmpada sabe aquele... É tipo um... Nem sei te dizer, é um braço robótico que tem uma cesta que você fica na frente. O que é legal é que você controla o braço. E o carro lá embaixo, você controla por dentro do braço também. Você tá lá em cima, você controla o carro andando lá embaixo e o braço. E tinha acho que 16 metros esse braço. Ele chegava a 16 metros de altura. Então a gente fez a torre no chão. Primeiro a gente construiu no manual em módulos. Tinha uns 5 módulos mais ou menos. Aí a gente levou isso desmontado, montou, colou na hora. E a gente puxou e colocou de pé. Vocês fizeram uma estratégia. E esse recorde de vocês? Agora, esse ainda é da gente. Boa. Tem mais algum que vocês vão querer bater? Tem, mas se eu falar, aí vai alguém quer bater antes, a gente então se lasca. Deixa aí. Tem sim. Ano que vem a gente vai... Não, esse que a gente vai querer bater agora não é perigoso. Mas, cara, sempre que a gente se... Esses 2 recordes que a gente se meteu a bater, na hora que você vai ver por que é um recorde, é porque é difícil de fazer, sabe? Sim. Não é qualquer um que vai lá e faz. Pô, na hora que você começa a construir uma estrutura de 24 metros de comprimento pra botar em pé, você vê que quebra, que estoura, que... e vai 1.000 palitos? Não, vai 40 mil palitos, sabe? Aí você vê que só o custo desses palitos todos já é alto, que cola que você vai usar, onde você vai guardar, como que vai transportar, como que o negócio não vai cair com vento. A gente construiu a torre, colocou de pé, e foi, né, uma pessoa do Guinness para registrar o recorde. E aí a gente chamou um agrimensor, que é o cara engenheiro que mede altura e distâncias, né? Na hora que a torre tem que ficar em pé enquanto o cara tá medindo. Depois que ele mediu... Pode cair. Faz o que você quiser com ela. Só que a torre ficou em pé e tal, o cara tava tentando medir e ela caiu. E aí a gente não sabia se na hora que ela caiu, o cara já tinha medido. E aí foi muito tenso, porque... Porra, você tem que montar do zero de novo. Não tinha como, que ela espatifou no chão, demorou 2 meses pra montar, não tinha como montar. Mas deu tempo de medir, ele tinha medido. É que ele tava fazendo as contas na hora, e a gente não sabia se ele tinha conseguido medir ou não. Porque não é uma coisa simples de você mirar lá, e tem que fazer umas trigonometria e tal. E a máquina dele tinha dificuldade de medir, porque a ponta balançava com o vento. E aí ele ficava mirando lá, tinha uma bandeira que a gente colocou, ele tinha que ficar mirando na bandeira, mas ainda tinha uma pontinha acima da bandeira. A gente falou, quero medir até o fim, né? Porque se medir antes vai dar uma medida menor do que ela realmente tem. Então foi muito difícil de ele conseguir.
Existe algum experimento que você fez, deu errado e nem publicou depois? Que, putz, esse daqui a gente tentou, gastou tempo, tentou várias vezes. Tem vários que a gente tentou. Tem um termômetro de Galileu, que são... Qual que é esse? São bolinhas que você coloca um líquido dentro e você faz cada bolinha de uma densidade diferente. Aí você coloca... São bolinhas coloridas. Então imagina que você tem várias densidades de bolinhas, ou seja, elas têm o mesmo volume, mas têm mais massa, são mais pesadas. Sim. Você coloca dentro de um líquido. As que forem menos densas que o líquido, elas sobem. As que forem mais densas, elas descem. Então, pelas bolinhas que subiram e desceram, você sabe qual a temperatura do líquido. Porque conforme o líquido esquenta, ele perde densidade. E é muito bonita essa experiência, porque a água, conforme o dia vai esquentando, a água vai esquentando e as bolinhas começam a descer. Porque o líquido vai ficando menos denso, então só vai sobrando as menos densas pra cima. E não deu certo? Não, porque as bolinhas começavam a vazar água, e aí a bolinha a gente fez de lâmpada incandescente, né? Então você tinha que furar a base da lâmpada, tirar todo o miolo dela, colocar água, acertar a densidade, tampar com um durepox e não sei o quê. E aí na hora que esquentava um pouco a água, fazia pressão lá dentro, vazava a água, você perdia a densidade que você colocou. E no fim eu derrubei ainda no chão o meu termômetro de Galileu que eu tinha comprado no Museu de Ciências, que era lindo. Era tipo um tubo de água, assim, uma proveta grande, né? Todo transparente, cheio de bolinhas dentro e muito bem feitas, era profissional. E elas ficavam subindo e descendo ao longo do dia e tal. Meu, espatifou tudo no chão. É daqueles que no final você tá chutando tudo e falando, não quero mais brincar desse. E só que quando dá vídeo, porque às vezes dá errado a gente publica mesmo assim. Porque o vídeo ficou legal, tem uma história legal. Esse aí várias param no teste. E aí não tem graça, não tem nem foi gravado e tal. O que você já teve que explicar de coisas difíceis? Tipo, aquecimento global. Nossa, eu acho que eu nunca expliquei aquecimento global assim com todas as letras. Eu acho interessante. Eu também acho. Explicar primeiro efeito estufa, né? Tem que explicar direitinho o que é efeito estufa, como até a funciona. quantidade de massa que você precisa. Porque assim, você precisa alterar uma massa do mundo, que é muito grande, tá ligado? Quanto de energia você precisa. Tem umas coisas bem legais pra fazer aí. Não, mas acho muito boa essa história. Mas é que a gente, no fim, tenta encaixar esses assuntos dentro de alguma coisa que seja mais prática, mais do dia a dia, mais visível. Porque, e o aquecimento global, ok que ele é importante, mas ele não é palpável. Não. Né? Não é uma coisa... E é difícil de explicar também, porque assim, eu comecei a entender todos os porquês e os menores. Você começa a entender... Não, aí começa a entrar... tem um monte de coisa. Tipo, sei lá, se você derrete a calota polar, o oceano fica escuro. Aí se ele fica escuro, ele absorve mais energia. Se ele absorve mais energia, ele esquenta mais. Aí você cria um ciclo vicioso. Aí se você derrete o permafrost lá na Sibéria, você libera mais gás carbônico, isso acelera ainda mais, enfim, tem um monte de... Terra plana, você já teve que provar o contrário? Cara, já, e esse vídeo é bom, esse vídeo eu recomendo. É o da luneta? É o que você tá com a luneta na praia? O que eu fui com a luneta na praia. A gente foi pro Espírito Santo, um cara escreveu pra gente, falou, Ricardo Julião, um abraço pra você. Ele escreveu pra gente e falou, Iberê, eu moro em Vitória, e aqui em Vitória tem uns guindastes da Vale do Rio Doce no Porto, que eles são muito altos, eles têm uns 70 metros. E conforme você vai se distanciando desses guindastes, você consegue ver ele através do mar, porque o continente faz uma curva ali. Só que chega uma hora que o mar começa a engolir visivelmente ele começa a engolir de baixo para cima. E esse é um sinal de que você está num ambiente que é esférico. Porque se você tá num negócio plano, nunca nada vai engolir nada. Nada entra na frente de nada. O horizonte começar a entrar na frente do objeto é porque você tá num lugar esférico. E, cara, a gente foi, acho que umas 4, 5 praias diferentes. Cada vez se afastando mais, até que a gente chegou numa praia que tava a mais de 30 quilômetros. E com o telescópio a gente conseguia ver ainda o guindaste. E aí metade dele já tava debaixo d'água, assim. Parecia que tava debaixo d'água, né? Porque tampava bem a vista. E o mais louco, os navios também. A vista dos navios era muito legal. Lá tava cheio de navio por causa do Porto de Vitória. Então os navios mais próximos, você via ele inteiro. Começava a se distanciar, a água comia um pedaço do casco. Os que estavam mais longe, você só via a ponte de comando, sabe? Que é aquela casinha onde o cara controla o navio. Você só via o topo dela e o resto tudo pra baixo d'água. Parecia que tinha uma casa flutuante. Então, quer dizer, é mais uma evidência aí, né, de que a Terra é redonda. E não é fácil de fazer essa experiência, porque são poucos lugares.
você vai ter uma estrutura fixa, Que não se movimenta, porque o navio ele se mexe, você não sabe que distância ele tá, você não sabe que altura ele tem. Aquela torre não, a gente escreveu pra Vale, perguntou que altura que ela tinha, foi lá, conforme a gente foi se distanciando, a gente mediu no GPS qual a distância que tava, no Google Earth e tal, pra saber direitinho. Então tá tudo muito bem documentado, assim, não é um navio que, sei lá, se ele tá indo pra frente, pra trás, que altura que ele tem. Foi muito legal. Qual filme que todo curioso deveria assistir? Pô, eu sou ruim de filme. Eu não sei, eu sou fã de Volta pro Futuro. Assisti de novo com a minha filha, acho sensacional. De volta... E você acha coisas possíveis além de Volta pro Futuro? Não. Acho que não. Eu acho só uma boa história, mas acho que nem de longe a gente tá perto de alguma coisa. Uma coisa que eu acho interessante de Volta pro Futuro é que no 2, ele tá meio nos anos 2000, né? E aí, eu lembro que eu assisti esse filme quando era criança e fiquei imaginando se nos anos 2000 ia ser assim, com o skate voador e tudo mais. O jeito que ele pede a Coca-Cola. E o tênis que amarra. O tênis que amarra sozinho. E aí você fica... A jaqueta que seca sozinha também, né? Tem a que seca e ela se ajusta sozinha também. E aí é muito legal, porque eu penso assim... É impossível você prever o futuro tecnológico com precisão, porque uma vez que você preveja, você já está construindo o próprio futuro. Então, se você idealizar alguma coisa que é muito legal de fazer, na hora que você colocar aquilo num filme, vai dar 1 ano aquele negócio já vai estar feito. Porque alguém vai falar, meu, isso é muito genial. A não ser que seja uma tecnologia muito difícil. Mas coisas básicas, que nem esses wearables aí que ele estava usando... Daria pra fazer se fosse uma coisa economicamente interessante. Mas por que você vai ter um tênis que amarra sozinho, sabe? Teve acho que a Puma Disc. Lembra do Puma Disc? Lembro. Era aquilo, Só não tinha um motor pra girar o disco. Mas não tem utilidade, né? Não é economicamente interessante. Então a gente tem outras coisas muito mais legais. Sei lá, a possibilidade de você pedir comida pelo celular, por exemplo... É muito mais revolucionário do que você chegar num bar e falar pra um robô, eu quero uma Coca-Cola, entendeu? Só que ninguém ia pensar nisso no filme. Precisa de muitas... É uma camada muito grande de possibilidades tecnológicas pra você chegar num iFood da vida. Total. Se você pudesse fazer um experimento, tipo parceria com qualquer cientista aí disponível no mercado, quem você escolheria e o porquê? Eu quero fazer um experimento pro meu canal, eu posso chamar quem eu quiser do mundo. Fazer um experimento... eu posso chamar quem você escolheria e o porquê. Nossa, eu nunca pensei nisso. Eu gosto muito de Antártida. Eu ainda quero fazer várias coisas. Eu adoro essas experiências de cavar gelo e saber o que aconteceu no passado. 5 milhões de anos atrás. Quase uma coisa forense. Uma coisa meio arqueólogo, né? É um trabalho de arqueologia feito no gelo. Isso eu acho muito louco. E vai fazer? Eu vou acompanhar alguém fazendo, né? Mas fazer mesmo não dá pra eu fazer. Precisa de um equipamento que cava numa profundidade. Mas você não pode fazer, tipo, alguém já tá indo um conjunto de cientistas fazer isso, você não pode, sei lá, pegar uma amostra deles pra poder... Sim, isso dá. Isso dá. Mas é isso, no fim um trabalho de jornalista, entendeu? É por isso que eu insisto na tecla de que eu não sou cientista, eu sou professor ou jornalista. Porque é um trabalho de jornalista, você vai lá meio que mostrar o que o cara tá fazendo. Ainda que ele te dê um pedaço, te deixe fazer alguma coisa, você não é o cientista de fato que ficou 40 anos estudando aquilo e tal, que tem uma profundidade que você não tem. E você acha possível a gente pegou mostrou já no manual amostras da perfuração da Petrobras do pré-sal. Nossa, que legal. E aí mostra primeiro a rocha onde tem o petróleo, como é que é essa rocha, né? Como é que é o lugar que tem petróleo? É uma bolsa que tem lá embaixo? Não é. São rochas porosas, meio com uns furinhos, e o petróleo fica dentro desses furinhos. E aí cara, não é uma bolsa? Não é um piscinão? Não é um piscinão. Não. É uma esponja, uma rocha esponja. É uma esponja. E como você puxa? Porque assim, é óbvio que a gravidade vai puxando. Talvez você tenha um lugar baixo. Não tem gravidade, porque... Não é gravidade, porque... no fim é gravidade, mas não é do jeito que... simples de pensar. O que acontece? Às vezes tem muita pressão em cima, então tem o peso da água do mar, e aquilo empurra pra cima. E outra coisa, tá quente, né? Lá no fundo ele tá em alta temperatura porque tá muito abaixo da terra. Mas você pode injetar
a água, injetar gás e Expulsar o e outro. expulsa o outro. Inclusive, sempre que você tira, você tem que pôr de volta, porque senão você começa a criar... buraco ali. Começa a criar buraco. Começa a criar um problema geológico, né? Então, E outra coisa, você perde a pressão do que já tá lá. Aí o outro entra no lugar do... Enfim, tem toda uma dinâmica de fluidos lá embaixo que você tem que injetar pra conseguir continuar tirando, né? Mas aí a gente foi no laboratório lá da Petrobras, no CEMPES, e, eles mostraram isso, mostraram o que é pré-sal de fato, né? É um sal, o que é o sal do pré-sal. É uma rocha de sal, não é uma farinha. Ela é uma rocha igual aquele sal do Himalaia que a galera compra. É uma pedra, né? Uma pedra. E imagina uma broca pra furar uma pedra, porque daí a 2.000 metros de profundidade abaixo do leito do oceano. Não é que é abaixo do nível do mar, abaixo... É muito. É muito. E como que a broca chega lá pra fazer isso? Porque então, é a máquina que chega lá e que... É a máquina, porque da superfície a broca não vai alcançar. Então você tem que encostar lá no fundo do oceano e furar ali, né? Super... Eu não sei exatamente qual é visivelmente como que é o equipamento que faz isso. Lá tinha até broca mostrando e tal. Mas aí, e outra coisa legal que eles mostraram, são fósseis que eles encontram nessa escavação. Que tipo de fóssil? Tinha um peixe. Um peixe tipo de, sei lá, milhões de anos que tava na rocha. Porque se o petróleo existe, é porque algum dia já existiu vida ali em cima, sabe? Então, antes de você chegar no petróleo, você vai achar um monte de fósseis. E é muito louco isso, porque se você for pensar no fundo do oceano, você tem uma história toda guardada lá, né? É um furinho de nada que foi feito. A quantidade de coisa que tem ali de história guardada, eu acho muito louco. Sensacional. Assim. Qual foi o momento mais emocionante que você já viveu no Manual do Mundo? Eu acho que foi o dia que a gente botou o submarino no mar. Putz, esse é o submarino. Vamos falar do submarino. Vamos falar do submarino. Submarino. Porque quanto tempo foi o submarino desde o projeto até o final? A gente inventou de fazer o submarino em janeiro de 2018. Que eu prometi o submarino. Eu acompanhei várias etapas desse submarino. Então, todo ano a gente fazia um barco. Aí chegou uma hora que eu fiquei meio de saco cheio. Eu falei pra Mari, eu vou prometer um submarino. Você deixa? Porque ia custar caro. Eu sabia que não ia ser barato. Esse projeto ia demorar. Uma série de implicações, né? Ela falou, vai, faz. Você tá afim, vai lá e faz. E aí eu prometi lá no vídeo que se tivesse 500 mil joinhas o vídeo do barco, eu ia fazer o submarino. E eu tava crente que, 500 mil joinhas é uma Sorocaba inteira dando joinha, sabe? Eu falo Sorocaba sempre porque é a cidade onde eu nasci. Mas aí falei, nunca vai chegar nisso. Vai demorar 10 anos pra chegar nisso. Cara, deu 15 dias, sei lá, a galera empolgou na ideia e deu os 500 mil joinhas. A gente começou a fazer o projeto e eu falei, o barco do ano que vem vai ser o submarino. Ou seja, 1 ano depois, tava que tá pronto. 1 ano depois, a gente não tinha tirado do papel ainda. Mas como você projetou esse negócio? Você pegou um projeto, como você sabia que o bagulho não ia virar de ponta cabeça? Não, então, aí o que aconteceu? Eu e o Fernando, que trabalha comigo, que é físico, a gente começou a ver submarinos feitos no fundo do quintal. Pessoas que fizeram submarinos ou qualquer coisa parecida com submarino. E aí tem aqueles narcosubs lá. A galera que faz submarino pra traficar droga. Sim. Que o cara pega um barco e ele constrói uma capota em cima e ele não afunda completamente como um submarino. Ele fica com um respiro pra fora. A gente queria fazer um que fosse submarino de verdade. Tinha que entrar completamente debaixo d'água. Então já começa que ele tem que levar um peso, um lastro junto pra ele poder afundar. Porque se você tá numa cápsula cheia de oxigênio, ela não afunda nem a pau. Tenta afundar uma bola de futebol, não afunda. Você tem que colocar uma pedra pendurada embaixo dela. Agora, que tamanho que tem que ser esse negócio? Quanto de peso vai precisar? Mas eu tenho uma parte que é variável. Você faz um equilíbrio. Você faz o equilíbrio. E aí, tipo, o equilíbrio... eu pensando aqui... Você tem que perder o equilíbrio pra ele descer. Exato. Eu pensando... Eu acho que o equilíbrio ele tem que ser desequilibrado para ir para a superfície. Então, na pior das hipóteses, você tira todo o peso e ele sobe por uma emergência. Tem tudo isso. Mas vamos lá. Primeira coisa. Você tem que construir ele... A base dele tem que ser mais ou menos da densidade da água, né? E você tem que pensar que ele tem que ter a densidade da água para ele ficar numa flutuação neutra. Que na prática não existe, porque nunca você vai saber a densidade exata daquela água que você tá naquela hora. Se ela tiver um pouco mais de sal, se ela tiver um pouco mais quente, um pouco mais fria, já mudou a densidade. O sal faz o bagulho boiar, né? Então, o Mar Morto, tudo boia. E se você for no Oceano Atlântico, no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro, já vai ser diferente, entendeu? Sim. Da salinidade. E a temperatura, então? Que se for 200 metros de distância, você já mudou, ou se você afundar um pouco, já mudou. Ok, então, beleza, já entendi. Já é complexo. Mas segue. E aí, o que você faz? Mas aí, beleza, essa é a parte fixa. Então você faz um lastro que tá lá embaixo, que ele tá quase
te fazendo afundar. E você deixa um reservatório de ar. Esse reservatório de ar que não te deixa afundar na hora que você está em cima. Então, a princípio, ele tem flutuação positiva. Ele não te deixa afundar. Quando você começa a deixar a água entrar nesse reservatório de ar, você vai perdendo a flutuabilidade. Chega uma hora que ele vai ficar mais denso que a água. E aí ele vai descer. Aí você perdeu a flutuabilidade, esse reservatório encheu de água. Beleza, você desce. Se você quer controlar a sua flutuabilidade, você injeta ar com ar comprimido que você levou. Você tem que levar ar comprimido, de mergulhador, no caso, que a gente levou. Um submarino da Marinha, ele tá cheio de ar comprimido dentro dele para ficar fazendo esse balanço. Se você quer navegar, você deixa ele mais ou menos neutro. Tem um cara no submarino que fica só controlando isso o tempo inteiro, a flutuabilidade do submarino. Quando a gente visitou o submarino da Marinha, lá a gente viu esse trabalho. E aí, beleza, chegou no fundo, andou, não sei o que, você quer subir. Você injeta ar comprimido de volta, você ganha de novo essa boia, entre aspas. A gente chama isso de lastro d'água, né? Esse lugar temporário, é que a água entra e sai. Você ganha a flutuabilidade e ele sobe de novo. É relativamente simples, mas aí a gente fez dois desses reservatórios, um na frente e um atrás, para você poder controlar se o submarino tá virado para frente ou virado para trás. Porque e se ele ficasse embicado para baixo ou o contrário, embicado para cima? Se você tem dois, você consegue controlar essa inclinação. E outra coisa, por que ele não vira de ponta cabeça? Porque todo o lastro de chumbo, foram 400 quilos de chumbo, 430 mais ou menos, tá embaixo. Então é como um balão desses de ar que o peso tá na parte de baixo. Sempre fica embaixo. Não tem como ele virar de ponta cabeça. Nem que você tentar, porque são 400 quilos. Você não tem... A massa que Você não tem massa suficiente pra virar aquilo nem a pau. Então ele era muito estável. Tá, e pressão da água, como você fez? Porque você também teria que calcular o quanto você poderia afundar com ele. 1 metro, 2 metros. Muito boa essa pergunta. Vamos lá. No mar, cada 10 metros que você desce, você ganha uma pressão atmosférica. O que é... Nossa, é muito. É muito. É muito. Quer dizer, quando você tá a 10 metros, é como se tivesse vácuo dentro do submarino. É muito perigoso. O que a gente fez pra contornar esse problema? A gente pressurizou o submarino. A gente injetou ar comprimido dentro dele conforme ia descendo. E foda-se, é tipo, não tem problema nenhum. Fisicamente você tá perfeito. Tinha uma válvula que se você colocasse mais ar do que a pressão... aguentava, né? Se a pressão de dentro ficasse maior que a de fora, ela liberava o ar sozinha. Então eu podia abrir o ar à vontade, deixava o ar entrar. Quando começava a criar pressão dentro, começava a soltar ar pela válvula. Porque essa válvula não deixava a água entrar, mas deixava o ar sair. Enquanto lá fora tivesse mais pressão, não acontecia nada. Quando dentro ficasse com mais pressão, começava já fechava o ar. E se você tiver pressão igual, essa força já não existe mais. A força de fora para dentro. Ela igualou. O casco não tá sofrendo nenhuma pressão. Nada. Tá idêntico. Agora, mas aí tem um problema grave. Acompanha meu raciocínio. Tá. Você tá lá no fundo, tudo controlado por ar comprimido. Tanto a sua pressurização, que te dá a segurança do casco, quanto a subida e a descida. Se estoura uma mangueira de ar, porque esse ar é todo com mangueirinhas e registro. E é fácil de estourar um negócio desse. Claro. Se soltar uma mangueirinha dessa, você vai perder a pressurização interna. Primeira coisa, você perde a pressurização interna. Ele fica com risco de implodir. Segundo, você nunca mais vai conseguir subir, porque você não tem mais condição de encher o lastro. Você vai ter que abandonar o submarino lá embaixo. Mas... E pra sair do submarino? como que você vai sair dele se a pressão fora tá muito forte? Você não consegue sair. Você teria que inundar ele aos poucos, Exatamente. ficar com ar. Você vai ter que inundar ele para deixar a água entrar, igualar a pressão e aí você consegue sair. E aí você abre a escotilha e sai. Aí você abre a escotilha. A gente construiu esse mecanismo, que era uma torneira que ficava virada para dentro. Você teria que abrir a torneira e deixar a água entrar. Só que aí eu pensei, quem disse que eu vou ter coragem de fazer isso? Como que eu vou ter culhão para abrir esse negócio e me afogar aqui dentro? Afogar aqui dentro para daí abrir. Aí você fez curso de mergulho? Fiz sim. Era um dos requisitos internos lá pra gente fazer essa maluquice. Mas aí que a gente fez? A gente trabalhou bastante com um pessoal de uma escola de mergulho que ajudou a gente em quase tudo. E aí eles... Abraço pra você, André. Aí eles... Eles ensinaram um monte de coisa pra gente, emprestaram a piscina de mergulho pra gente fazer o teste. Então a gente levou o submarino pra piscina de mergulho, que tinha 5 metros de profundidade. O submarino desceu até lá embaixo. Sem ninguém dentro? Comigo dentro. Ah, você já fez o teste na piscina? Eu fiz o teste na piscina. E, cara, foi a hora que mais me deu medo. De todo projeto, essa foi a hora que deu medo. Porque eu desci sabendo que eu ia ter que voltar sem o submarino.
E aí eu abri a torneira, deixei a água chegar até o pescoço. Ah, porque vocês fizeram... Você foi só afundar. Não, a gente testou vários mecanismos do submarino, mas Aí no final... Você enfiou o bagulho de mergulho na boca. Mas aí que tá, não dá pra você entrar... O submarino é muito apertado, né? A gente fez ele muito apertado. E você tinha que colocar na boca... Não dava pra você levar um cilindro inteiro dentro do submarino. Os cilindros que a gente usou ficavam do lado de fora. Então eles tinham um equipamentozinho, chama Spare Air, que tem helicóptero e tal, que é um cilindrinho de mergulho bem pequenininho, que ele te dá 5 minutos de oxigênio. De oxigênio não, né? De ar respirável. Porque não é oxigênio puro que tem lá dentro, é ar. E então, na hora que eu comecei a sufocar... E só que a gente conversou muito com os mergulhadores. Ele falou, só usa isso na hora que você estiver no limite. Porque se você vai estar nervoso... Você vai estar consumindo muito ar. Muito mais do que o normal. Então, o segredo é manter a calma, deixa a água entrar... E o doido, quando a água entra, ela pressuriza. Então você sente no ouvido, assim, igual o avião descendo, sabe? Mas muito mais forte, porque a diferença é maior. Aí você sente aquele negócio no ouvido, a água entrando, vai gelando você. E eu tava com medo de várias coisas. Primeiro, de eu não conseguir abrir a escotilha, porque era uma coisa dura de abrir. Segundo, de meu pé enroscar lá dentro na hora de sair, porque eu tinha que sair rápido. E o medo de surtar, né? Porque, pelo amor de Deus... Você tem um ataque de pânico, ele lascou. Eu nado bem até, mas nessa hora, cara, você tem que ter um controle emocional ali. E aí foi na hora que a água tava... E tem vídeo de tudo isso. Esse vídeo é muito legal. Pra mim, é um dos vídeos que marcaram a história, assim, do Manual do Mundo. Pra mim, esse momento. E a água subiu até o pescoço. E aí o André, que era o mergulhador, tava do lado de fora, assim... Não usa. Tipo, aí na hora que eu percebi que deu um barulho que a pressão igualou, sabe? Eu consegui sentir, porque a água parou de entrar. Quando a água para de entrar é porque a pressão... Não tem pressão suficiente pra empurrar mais nada pra dentro. Ela não tem mais pressão pra subir. Aí eu botei o Spare Air, abri. Só que na hora que eu abri, aconteceu uma coisa que eu não imaginava. Eu achava que, o terceiro medo era que caísse uma cachoeira violentíssima de água pra dentro. Só que não caiu, porque a pressão tava igual. Então não aconteceu nada. Quando eu abri a escotilha, só a bolha de ar que tinha dentro faz... Brum, e sumiu. E a escotilha subiu também, porque ela era de madeira, ela boiava. A gente nunca tinha colocado na água a escotilha sozinha. Ela subiu e o meu corpo também flutuou dentro do submarino, porque eu já tava cheio d'água. Não tinha onde enroscar, porque eu tava que nem um astronauta. Aí foi só bater a perna e subir, assim. Daí eu fiquei muito aliviado. Falei, putz... Mas depois você foi pro mar, não foi? Aí foi. Aí demorou bastante tempo ainda pro mar, porque isso tava meio que no final da pandemia, sabe? Então tinha esse negócio de máscara, para o turismo, volta e não sei o quê. E a gente queria ir pra Paraty, a cidade interditava. No fim, a gente conseguiu, esse teste foi em dezembro de 2021. Acho que a gente foi em setembro de 2022. Quase um ano depois a gente conseguiu colocar ele no mar. E aí você conseguiu afundar ele e Aí depois sim, voltar a fazer tudo. Subi, desci 3 vezes, dei volta lá embaixo, vendo alga e não sei o quê. E aí com os mergulhadores acompanhando, né? Porque... E onde tá o submarino hoje? Aí o que aconteceu? Um monte de gente... Não, agora vai fazer várias expedições com esse submarino. Cara, é caríssimo. A gente foi, sei lá... O Thiago tá aqui atrás das câmeras. Ele organizou toda essa parada. Foi umas 15 pessoas, mais ou menos. 15 pessoas, 4 carros e não sei o quê. Equipe de mergulho e bababá. E aluga carreta pra levar o submarino na caminhonete. Pô, só de peso 400 quilos. Você imagina todo o restante que tava ali dentro. Total. E toda a questão de segurança, né? E aí, a gente sabia que ele ia entrar na água só uma vez. Quando a gente voltou pro manual, a gente guardou, embrulhou ele numa lona e tal, e deixou guardado. Quando eu abri, sei lá, uns meses depois, pra mostrar pra não sei quem, cara, tava um cheiro de podre nele, de fungo. Porque entrou água em uns lugarzinhos assim, que a água ficou. E como a estrutura era de madeira com fibra, ele começou a comer a madeira. E, cara, tava um cheiro insuportável dentro dele. De podre. Aí ninguém sabia o que fazer. A gente tentou envenenar dentro do submarino com cloro pra matar os fungos, o que não adiantou nada, só dava errado. E é um negócio difícil de entrar nele, né? Porque já é difícil de entrar sem cheiro ruim. Agora, com cheiro ruim, ninguém conseguia entrar. Pisar nele. Era horrível. A gente falou, vamos cortar no meio. Resolvemos cortar no meio. Vamos fazer o que tem dentro do nosso próprio submarino. Aí a gente cortou daquele jeito que corta pela metade, você consegue ver como se fosse um infográfico, sabe? Com água você cortou? Não, com água não dá pra cortar porque ele é muito grande. Grosso, não né? teria como você colocar dentro da estrutura de corte d'água. A gente comprou uma serrinha
Eu não lembro, acho que é serra multicorte, sei lá. É um negócio que parece serra de cortar gesso do braço, assim. É uma serra que fica indo e voltando pra frente e pra trás. E não é uma tico-tico, o movimento é muito mais curto, é de 1 milímetro, assim. De forma que se encosta na madeira, ela começa a afundar já na madeira. E a gente foi cortando, até que a gente abriu. E agora a gente tem um submarino aberto em 2, de 2 pedaços. Resolveu o cheiro? Aí, tava todo lascado por dentro e eu tinha prometido que no lançamento de um livro lá eu ia levar o submarino aqui em São Paulo, quando a gente fosse lançar aqui em São Paulo. Então a gente correu pra... tudo que tava podre a gente trocou. Tinha umas mangueiras lá dentro que o plástico já tava se desfazendo. A gente trocou tudo, invernizou de novo por dentro e tal. E ficou bonitinho. Agora ele tá Que legal. bonitão. Mas não cabe no manual, a gente teve que alugar aqueles storage, sabe? Sim. Tá dentro, guardado lá. Quando já foi nos 3 eventos, assim, quando alguém pede, a gente faz uma parceria com alguma empresa e tal, eles querem levar o submarino lá. Pega lá no storage. Sensacional. Só um pouquinho. Uma pausa. É o carregador, gata. É? Ele assim, nossa, ele tá abandonando a entrevista, que absurdo. Largou no meio. Muito obrigada. Ah, que as meninas estavam desesperadas. Aí eu falei, não, você não vai conseguir acabar direito isso aí. O submarino foi demais, viu, Videlé? Cara, mas é o projeto que ficou na história, assim. É difícil de fazer alguma coisa que supere, é. Agora a gente aprendeu a soldar e tá com vontade de fazer um de aço, mas não sei se... Pera aí, não fala mais. Fica É, tá aí, bom. eu soltou uma informação aí agora. Como que é o nome da escola de mergulho do André? Me veio um branco. Imersione. Posso falar isso? Claro. Pode. Tá bom. Saindo daqui já vai na cidade. Nem volta pra caixa. Eu só lembrava da Adrenalina, o nome. O André vai ficar puto se eu não falo o nome da Imersione. Ele ajudou tanto. Mergulhar depois? Sim, o Thiago fez o curso com a gente. A gente fez o curso mesmo. O mergulho de batismo? Sim. Isso foi tudo antes, né, do submarino. Sim. Mas depois não mergulharam mais. Não mergulhei mais depois. Eu tenho filho pequeno, tenho 2 filhas pequenas, então o mergulho é uma coisa que exige, você tem que viajar e elas não podem mergulhar com a gente. É um negócio meio roots, assim. Na verdade, depende. Se tiver alguém guiando, eu fui quando eu era pequena também. Essa é a idade das suas filhas, eu tinha 12 anos. Então não, a Melissa tem 5 e a Helena tem 9. Ela ficou afetada, melhor não. Você só ficou afetada, melhor não levar sua filha, não. Já só lá acabar, eu já vou voltar. Eu quero voltar a assunto do navio. Tá. Do submarino, não do navio. A Adrenalina era do Paulo. Que Mano, foi outro... Quando você falou do submarino, na minha cabeça é assim, mano. Quem vai ter a coragem de entrar nessa porra aí pra ir pra baixo da água, velho? Não, mas é muito louco. O legal do submarino cortado no meio é que qualquer pessoa consegue sentar. A gente cortou de um jeito que não é exatamente no meio, é um pouquinho mais pro lado, de forma que a cadeira do submarino tá inteira. Então você consegue sentar onde eu tava. Cara, é bem... Todo mundo foi lá, sentou, a gente... Mas é desesperador você sentar. Aqui. E eu não sei se eu tenho mais doideira suficiente pra fazer... Você cortou bem, mano. Você usa uma metade só, então. A outra metade é uma tampa só, praticamente. Ela não... Cara, ele ficou legal pra caramba, né, mano? Ele ficou muito bonitinho. E você fez literalmente Yellow Submarine. É totalmente o Yellow Submarine. Você botou num carrinho. Esse carrinho já faz parte dele. Ele já ficava com esse carrinho só na água mesmo que ele tirava. Mas é muito difícil transportar. Porque essa estrutura de madeira completa, só a madeira, ela já tem uns 150 quilos. Cara, ele ficou o quê? 1 tonelada? Com tudo. Comigo, com compressor, com motor, com... Dá 900 e poucos quilos. Você pesava um carro, né? Você tava com um carro, velho. Um carro. É muito pesado. É muito pesado. Muito pesado. Foi? Agora, com relação ao submarino, você vai fazer outro? Então, tem uma coisa que a gente queria fazer, que era bater o recorde de menor submarino do mundo. O nosso, ele já tava perto. Tem menor que o seu, porque ali na imagem ele já é pequeno, né? Ele é pequeno. Por que ele tem que ser pequeno? Porque você faz um submarino grande, você precisa de muito lastro para descer. Né? Quanto maior você fizer, mais peso você vai precisar para puxar ele para baixo. Então imagina um submarino que você precisa de 1 tonelada de chumbo para descer. É horrível, não fica inviável. O nosso já precisava de 400 quilos, a gente já achava um saco. Mas
o recorde é eles medem por massa, né? Não é por volume. Então, o nosso, com todos os equipamentos, dava quase 900 quilos. O dele deu 600 e pouco. E a gente acha que mudando algumas coisas, a gente chegaria sem muito problema nesses 600. A gente pensou até em modificar o nosso submarino para bater esse recorde. Mas agora a gente aprendeu a soldar. Mexer com aço, cortar aço e fazer tudo de aço. Cara, esse submarino seria muito mais fácil de fazer no aço. É mesmo? Ah, muito, muito, muito. Não tem comparação. Cara, a gente fez com madeira e fibra de vidro. A madeira foi toda cortada, trabalhada pra encaixar e não sei o quê. E é difícil de encaixar madeira. O aço não, você encosta no outro, passa a solda, ele tá soldado. Acabou. E aí você corta no laser o aço. E, cara, é muito mais fácil, mas a gente não sabia. Não sabia nem por onde começar, então a gente nem pensou em fazer de aço. Achava que era caro e tal, e não é caro. Se bobear, é mais barato, se bobear. Acho que sairia mais barato. Pela praticidade, né? É que a gente conseguiu várias coisas, né? Então toda a fibra de vidro e resina que a gente usou, o pessoal da Redilize lá, que é uma empresa que fornece isso, deu pra gente. Então tem muita coisa no submarino que o pessoal foi dando. Mas o aço hoje, que a gente meio que tá começando a dominar a técnica, é muito fácil. Você não precisa esperar colar, curar, nem nada. Você passou a solda ali, pronto. Tá alumínio, você sabe mexer? Não, alumínio é uma coisa que é muito mais difícil de soldar. Tô conversando até com uma empresa. A temperatura acho que é mais alta da solda? Eu tô louco. É difícil a solda ficar boa, ficar bonita. Você destempera o alumínio. Tem umas questões lá que não é simples. Eu até tô vendo uma solda laser para alumínio, mas tanto que não se faz muita estrutura de alumínio soldado. Não é muito comum você ver. Quadro de bike, por exemplo, é um exemplo. O meu é soldado, isso que eu ia falar. Meu é de alumínio. A minha bike também é soldada, mas não é uma coisa fácil. Tanto que você quebrar a bike, quebra o quadro de alumínio e tenta soldar. Lixo, recuperação. Ou de fibra de carbono. Aliás, vou te perguntar de fibra de carbono. Eu já vi a galera recuperando. Porque fibra de carbono basicamente é a fibra de vidro, né? Assim, você tem uma resina, você tem a fibra, óbvio que são produtos diferentes, e você consegue fazer uma restauração. O alumínio, pela dureza, ele é muito duro, tem várias complexidades. Ele é muito mais difícil de soldar, então a gente não... A gente tá fazendo agora o nosso robô de 8 patas lá, né? O Octobot. Que é um robôzão gigante que ele parece 4 cavalos andando... 4 não, né? 2 cavalos andando ao mesmo tempo, um de cada lado, assim, uma coisa muito doida. A gente fez no alumínio. Só que a gente mandou cortar na água, com jato d'água, alumínio, e a gente não soldou nada. Tudo que é feito, que envolve esse alumínio é parafusado. Porque aí não precisou soldar. Mas nem cola, vocês usaram cola, não? Cola, não. No alumínio, não. Você sabe, eu fazia modelismo, né? Você sabe, quem é curioso gosta desse modelismo, né? Eu fazia. E tinha uma turma que eles faziam um barco de alumínio. Era dobrado e colado. Eles usavam uma cola de resina que, em vez de solda, pra ficar leve... É provavelmente epóxi. É muito provável. Eu acho que era uma variação do epóxi, talvez não o epóxi mesmo, o araldite que a gente usa, assim. Era alguma variação, sabe? Porque eu lembro que a cola, ela ficava de outra cor. Ela escurecia, assim. Deveria ser alguma coisa. E eu falava, cara, por que vocês não soldam? Ele falou, cara, é muito difícil soldar alumínio. E a gente descobriu que essa cola cola muito bem o alumínio, entendeu? Então, essa semana mesmo eu tava trocando e-mail com um cara que tem uma empresa que faz grelha de alumínio pra ar-condicionado e tal. E ele tava me mostrando, eles usam as duas soldas. A TIG, que é uma solda mais tradicional de alumínio, que usa no quadro de bicicleta. E uma solda laser, que você joga o laser e ele derrete as duas peças que estão unidas e cola. Ele faz a fusão. Mas eu não sei se ele é resistente ou é só pra coisinhas mais simples. Porque essas grelhas de ar-condicionado, elas não tem tanta... Não precisa de tanta resistência, né? Ela é uma peça meio estética e tal, mas não pra aguentar peso, essas coisas. Preciso conversar melhor com ele. Você já fez fibra de carbono? Não. Nada. Então, no submarino, muita gente perguntou, por que você não faz o submarino de fibra de carbono? O submarino, ao contrário, ele precisa ser pesado. Ele tem que ser pesado. E a fibra de carbono, a vantagem dela é ser leve. Só que, cara, é muito caro. Muito caro. É muito caro. E ela é a mesma coisa da fibra de vidro, né? É uma manta que você compra e passa resina e o negócio fica duro. Você já explicou o motor 2 tempos alguma vez, não? O do CFC não tem, né? Não, no CFC não tem, porque não tem mais motor 2 tempos. Não tem mais veículo que você tira a carta pro motor 2 tempos. Não. Porque as motos nem agora... moto tem, Nem não, moto. A moto não usa mais. Só cross usa, mas é raro também. Já tá começando o cross elétrica também. E aí eu já vi... Não sei se tem comercialmente, eu já vi vídeo.
Que é muito legal, ela tem um torque absurdo, né? É. Que é uma coisa que você quer o no giro cross. alto pra caramba, era bem diferente. Cara, eu descobri que o combustível, ele dá a volta por baixo e sai na janela do outro lado recentemente, porque é diferente do 4 tempos. Aí eu falei assim, mano, por que combustível vai dar a volta? Por quê? Porque o 2 tempos, quem lubrifica é o óleo que tá dentro do combustível. É. E aí, minha cabeça, oi? Então ele passa por baixo da biela e aí ele é empurrado, obviamente, né? Porque a pressão do cilindro puxa e ele sai na janela dentro do pistão. Cara, se você pensar, é muito sujo, porque você tem que Horrível. queimar o óleo Você tem que que queimar o você óleo. tá usando pra Se não lubrificar. queimar, você trava o pistão. Porque começa a entrar óleo, a folga dele não é. Sim, uma hora ou ele vai travar, dá um né? calço ali. Ou ou se você não colocar óleo também, se colocar uma gasolina sem óleo, você vai fundir o motor na hora. Mas eu acho muito legal o motor 2 tempos, porque ele acelera muito rápido, né? Então, dá uns gritos, assim, mas é engraçado que essas novas gerações aí que vão ouvir a gente nem sabe o que é isso. Não? Mas na nossa época tinha mobilete, que era motor 2 tempos. As motos da Yamaha, RD. quase todas, a RD, Como é o nome da outra lá? tinha aquela de cross, que era da Yamaha também. Não Eu era lembro, XT. não. Eu esqueci o nome dele. Também. Tinha a TT, A TT. que era outra barulhentinha também, enfim. Walk Machine. Tinha o Walk Machine e tinha aquele bugzinho que a Doriana dava de... Mas acho que esse Sim. não é da sua época. Eu sou mais velho que você, então... Não, eu sou de 83, você é de quando? 81. Ah, é a mesma época, é praticamente parecido, é esses anos parecido. 80. Eu andei muito de bug e a galera não vai saber o que é você sair fedido a fritura de um motor 2 tempos. É, porque a fumaça que sai... Então, aí que tá. O óleo queima, mas ele não queima direito. Não. Ele sai uma fumaça oleosa. E aí você anda nessas porcarias, você fica tudo fedendo. A moto já te deixa um pouco. Eu andei muito de moto. Já deixa um pouco com um cheirinho de gasolina, né? Porque você pega dos carros que estão passando. Total. Tanto que eu ando de bicicleta, eu tenho que usar máscara, né? Nossa, você usa máscara pra andar de bike? Eu aprendi na pandemia. Porque ficou primeiro naquele momento, é assim, não, todo mundo precisa usar máscara. Só enquanto você está em cima da sua moto, você não precisa. Você pisou os 2 pés fora, você precisa. Tinha todo um... Foi uma zona aquela, ninguém sabia o que fazer. É muito Aí difícil. eu falei, mano, vou de máscara, não vou de máscara. Aí, pô, tô no ar toda hora e tal. Não, vamos botar a máscara e colocar. Aprendi a andar de bicicleta com máscara. Pra mim, hoje, andar de máscara não é problema nenhum. Nossa, eu ando bastante de bike no domingo, então eu ando naquela ciclofaixa Sim. e tal. É mais tranquilo. E aí tem muito menos carro, a cidade tá muito menos não. poluída. Eu agora, faz, sei lá, 1 hora mais ou menos, acabei de chegar no meio dos carros. Não, na tudo. Paulista aqui não tem condições. Ô, existe alguma pessoa, alguma história que o Manual do Mundo marcou, assim, você fala, pô, isso aqui foi muito legal acontecer, feedback de pessoas que assistiram. Tem um feedback muito legal que sempre que a gente vai lançar livro acontece isso, assim, que é muito, muito bonito. Chegam uns barbudos meio careca já, Os falando que assistia desde criança. E é fogo, porque agora o Manual do Mundo já tem 16 anos, então... né, o cara que tem 30 e começou a assistir com 14, de fato, né, daria pra isso acontecer. E aí um monte de gente escolheu a faculdade por causa do Manual do Mundo. Então a pessoa fala, pô, eu fiz química por causa do Manual do Mundo, eu fiz engenharia, eu fiz matemática, né, comecei a estudar por causa do Manual do Mundo. Às vezes a pessoa fez uma área que não tem a ver com a gente, né? Teve um cara que virou padre e escreveu pra gente dizendo que a gente inspirou muito ele, não sei o que e tal, mas... porque eu acho que esse negócio da curiosidade acaba estimulando a pessoa a se interessar por estudar por si, não necessariamente pelo aquilo que a gente tá mostrando, sabe? Sim. Então é lógico que vai puxar muito pra engenharia, física e química e tal, mas para as outras áreas também. E isso é muito legal, porque aí você vê que me dá uma sensação de missão cumprida, sabe? Porque se a missão era essa, né? Era jogar no time da escola e fazer com que as pessoas se interessassem por estudar, que elas gostassem mais das coisas e tal. E a pessoa fala que escolheu a faculdade. Pô, ó a importância, né, do cara escolher a carreira dele lá baseada no... Cara, o seu canal é uma feira de ciência. É uma feira de ciências... É uma feira de ciência, porque você tá fazendo experimentos, você tá provando coisas, você tá ensinando coisas, você tá se desafiando o tempo inteiro. Sim. É uma feira de ciência. E eu sinto bastante saudade daquelas experiências fáceis de fazer em casa que a gente fazia no começo, mas a gente já fez tantas, mas tantas que, sei lá, se eu fosse contar mais de 500 com certeza, assim. Caramba. E agora a gente tem feito mais no vídeo curto, essas experiências são mais simples e tal. Sim.
que é uma mudança, né? Que é grande, que a gente tá vivendo agora, assim, de uma migração para os vídeos curtos. Vocês oficialmente ainda não são usados em nenhuma escola? Porque você falou que a galera Oficialmente? assiste, né? O professor mostra e tal. Ah, oficialmente não sei. Outro dia eu vi um menino falar, estudo no Porto e lá tem uma matéria que chama, uma extracurricular que chama Manual do Mundo. Eu falei... Como assim, velho? Estão usando o meu canal aí. Faz tempo já, talvez nem exista mais isso, mas também que usem. Eu quero que usem, sabe? Porque o que me interessa é isso. Se a pessoa assistiu, gostou e fez diferença, comercialmente falando, também é interessante, porque ela tá dando view, ela tá levando a marca pra frente e tal, né? Então acho que tudo bem. O que a gente faz, né, pensando em escola e tal, a gente fez um curso de Arduino, agora a gente montou um curso, que a gente formou acho que 4 ou 5 turmas, eu não me lembro lá se você chegou na quinta, e a gente tá reformulando e vai lançar de novo alguns cursos dessa área maker, né? Então... tem muita gente que quer ir um pouco mais a fundo. Então, o que a gente ensina de Arduino no canal não é suficiente para as pessoas que estão a fim de mexer mesmo, sabe? Porque não dá para no vídeo a gente ficar entrando muito em detalhe de programação, detalhe de, pô, você encaixa esse terminalzinho aqui na protoboard, liga com... Fica muito chato o vídeo se a gente chegar nesse detalhe. Nesse nível. Nesse nível. Mas no curso não, no curso tudo bem, a pessoa entrou lá para ver aquilo, vai, né? Então, você mora no Brasil e nasceu no Brasil, né? Sim. Você tá adaptado à nossa realidade. Só que agora com a internet, as suas pesquisas são ricas demais. Você pode fazer pesquisa em qualquer paper de qualquer lugar do mundo. Sim, pesquisa foi o jeito... Quando a gente começou o Manual do Mundo, eu não falava muito bem inglês. Eu sempre ralei muito, nunca... Eu não tinha grana pra fazer curso de inglês quando eu era pequeno e tal. Mas, cara, eu comecei a pesquisar tanto em inglês... que hoje em dia eu já não procuro mais em português, nem... Porque é muito mais rico. A internet em inglês, ela é, sei lá quantas vezes maior que a de português, né? Então não tem mais... Agora eu quero saber a sua opinião. Você tá aqui, você tem acesso a tudo lá fora. Então você vê as diferenças de papers estrangeiros, digamos assim, não vou falar de país nenhum, mas estrangeiros, do que papers que a gente gera aqui no Brasil e pesquisas e tudo mais. O que você acha que falta pra gente? Putz, eu não sei fazer essa análise de comparar paper nesse nível. Não tô falando paper assim, pode fazer de uma forma grosseira. Não precisa entrar no que é científico. Mas o que você encontra lá fora que você não encontra aqui? Principalmente na área, essa parte de pesquisa educacional. Boa pergunta. Eu não entro tanto assim... Eu não pesquiso dessa forma sistemática, né? Eu vou na dúvida, o cara mandou sobre o furacão, eu vou procurar o paper do furacão. Tipo, e aí o paper do furacão... É gringo, né? Com gringo, certeza, porque a gente nem tem furacão. Mas quando eu leio o brasileiro também é escrito em inglês, sabe? Porque você faz você tem que fazer a versão do paper em inglês. Pra poder ser E publicado. Não vejo essa diferença. Né? O que eu vejo é um investimento em pesquisa muito mais sério fora do Brasil, porque tem muito mais dinheiro, né? Pesquisa americana, etc. Você tem um rio de financiamento que não existe no Brasil. O Brasil, poxa, tá todo mundo capengando aqui. Você vê as bolsas de doutorado, o salário é muito baixo. E eu fico muito chateado até, porque, poxa, a galera que assiste o Manual do Mundo que quer virar cientista, né? É uma carreira legal de seguir, tipo, é uma carreira que as pessoas se realizam e tal, mas financeiramente falando, no fim das contas, você vai acabar querendo ir para a iniciativa privada, porque né, a pesquisa é praticamente só feita em universidade pública, né? Você tem alguns centros de pesquisa aí que são que não são universidades, mas privado quase não tem, né? Então... É triste, né? O Brasil deixa pra China fazer as coisas legais e a gente vai, né? Em vez de... Eu fico muito feliz quando eu vejo alguma coisa indo além. Esses dias a gente gravou um vídeo que foi no Mato Grosso mostrando etanol feito de milho. E aí... O que acontecia? A soja, ela tem uma entre-safra. Você planta soja, colhe, aí tem uma época que não pode plantar porque não tá na época certa, ainda tem que esperar. E as terras ficavam sem nada, eles plantavam milho, mas esse milho não tinha muita função econômica, não tinha muita saída. E eles começaram a fazer álcool a partir de milho. E aí você vai ver a tecnologia que é usada para isso, é muito legal. Que você
Do lado da plantação de milho, você já tem a usina que transforma aquilo em álcool, que o resto do milho já vira ração de animal, que vai para a fazenda que está do lado. E no fim das contas, o produto que você tá vendendo, ela já está em outro nível, entendeu? Você não está vendendo mais milho, você está vendendo etanol, sabe? Ou do lado já tem uma usina elétrica que transforma aquilo em energia elétrica. Então, poxa, tá ganhando uma dimensão nova, né? E são coisas que a gente nem fala muito no Brasil. Você não se liga que existe esse tipo de tecnologia, que o Brasil faz isso e tudo mais. Né? Não é uma coisa que... O que me entristece nessa história? Se a gente não sabe que existe, não tem gente querendo trabalhar nisso. Né? Não tem gente querendo... Poxa, não tem um menino de 10 anos, uma menina de 10 anos que olha e fala, que legal, eu quero fazer engenharia de produção para trabalhar numa fábrica dessa. Porque ela nem sabe que a fábrica existe. Então, no momento em que a gente mostra isso, fala, olha que legal, essa fábrica que pega milho, transforma em ração de cachorro, transforma em óleo, transforma em etanol, sabe? Agora estão no mesmo lugar, lá eles estavam com uma tecnologia lá de injeção de gás carbônico no subsolo para capturar o gás carbônico e tal, e transformar toda a operação em carbono zero, não sei o quê. Poxa, né? São coisas que estão sendo feitas dentro do Brasil e a gente não ouve nem falar. Então, uma coisa que me incomoda muito dessa história toda é... Se a gente não divulga isso, se a gente não conhece o nosso país, não sabe que o nosso país produz satélite, que o nosso país tem uma indústria de aviação absurda, né? A terceira maior fábrica de avião fica no Brasil. Se a gente não sabe que o Brasil é um dos países que tem a energia elétrica mais limpa do mundo, se a gente não sabe que a gente tem um sistema de saúde público que é um dos mais desenvolvidos do mundo, que mais atende a população é o maior de todos, a gente começa a desvalorizar e achar que tá tudo uma merda. E já que tá tudo uma merda, vamos destruir tudo. Né? Se tá ruim, então vamos votar em qualquer um, vamos tacar fogo, não presta mesmo, então joga fora. E cara, é grave isso, porque é um complexo de vira-lata absurdo, né? Que você tem que achar que tudo é podre daqui, aí quando você sai daqui você vê que que é a mesma coisa, sabe? Fora. Então acho que a gente tem que valorizar essas coisas, né? Não tem que... sair querendo destruir, que achar que já que tá tudo ruim mesmo, vamos tacar fogo e sair correndo e ver o circo pegar fogo. Muito pelo contrário. E às vezes me dá vontade de fazer um podcast só, né? Expulsando o vira-lata. Só pra falar disso, porque o quanto de coisa legal que a gente tem de pesquisa interessante, né? Pô, o Brasil tem uma base da Antártida. O que a gente faz nessa base da Antártida? Né? O Brasil tem uma frota de submarino. Como que funciona essa frota de submarino? O Brasil tem usina nuclear. Como é que funciona a usina nuclear? Né? O Brasil tem fábrica de avião. Como é que é a fábrica de avião brasileira? A gente minera urânio. Pô, mas o que o Brasil faz com o Brasil trata urânio? O Brasil tá construindo um submarino nuclear. Como é que a gente tá arrumando tecnologia para construir submarino nuclear? Sabe por que vai construir submarino nuclear? A gente precisa falar dessas coisas publicamente, né? Discutir esse tipo de coisa. Sim. Então acho que tem uma desvalorização ferrada do que a gente faz. E essa é uma missãozinha menor que eu comprei também, sabe? Acho que a gente precisa mostrar essas coisas. Boa. Lembrei de uma coisa. Já mandou algum objeto pro espaço? Pro espaço não, mas a gente mandou pra estratosfera. Que é o limite. Não é tão no limite assim. A estratosfera é uma que tá um pouquinho acima da nossa atmosfera normal aqui. E acima da estratosfera vem o quê? Putz, depois eu não lembro. Tem exosfera, ionosfera. São várias esferas que tem lá. Mas o que acontece? Qual que é a diferença da estratosfera? Na estratosfera, você já não tem quase mais ar respirável. Os aviões já não conseguem voar bem nela. Então, geralmente começa ali a uns... entre 10 e 20 quilômetros de altitude, ele começa isso. Qual que é a grande característica visual? A partir dali o céu já é preto. Você não enxerga mais o céu azul. Sim. Porque você não tem mais ar suficiente para construir não tem atmosfera para cima para poder dar o azul. Exatamente, não tem atmosfera para cima para a luz se dissipar ali e virar azul. Então a gente mandou umas GoProzinhas, né, num balão com hélio, e o céu já ficou azul lá de cima, ficou preto. Então é sinal que a gente já alcançou a estratosfera. E a curvatura da Terra. Aí é uma treta, porque a GoPro, ela tem uma grande angular... Que já entorta. Que ela já entorta. Se fosse reto, ia deixar torto. E aí gera duas discussões. Da galera que fala, nossa, vi a curvatura da Terra. E da galera da Terra plana que fala, nossa, essa câmera é uma merda. E ela não mostra... Ela finge que tem curvatura da Terra. Então, eu nem abordei... Ou talvez tenha falado isso no vídeo, mas já com esse disclaimer. Gente,
Não dá, tinha que ser uma câmera de 50mm, toda Era mais certinha. pesada, Não ia mandar uma câmera dessa pra Ou essa você poderia fazer uma correção, só que é difícil, exata da lente, né? Digitalmente você faria a correção pra ver se dava pra ver a curvatura. Mas aí também acaba meio com a graça, porque a curvatura nessa altitude, ela é pequena. É. Mesmo se você olhar da Estação Espacial Internacional, que está a 400 quilômetros de altura, você já vê a Terra... Você não vê uma bolinha lá embaixo. Não, você é gigante. É da sua janela, é a Terra gigantesca na sua você frente. tá colada ali, você não consegue ver muita coisa. Você não consegue ver um continente inteiro, nem nada disso. Né? Tá bem perto, na verdade. Então... Eu, na pandemia, eu comecei a tentar achar coisas no céu, né, à noite. Então, eu ia pro terraço do prédio, não podia sair, não podia fazer porra nenhuma. Aí eu peguei o aplicativo lá, né? De estrela. Sky Above, tudo. Tinha estrela, tinha os satélites. Que horas que eles iam passar? Você conseguia ver o satélite passando? Conseguia. Eu vi Starlink, eu vi esses satélites menores, que ou estão mais altos ou são menores, que é um pontinho bem pequenininho. Porque começa a ficar difícil de ver, porque o céu é muito claro. E eu vi a estação espacial. A estação espacial é muito forte a luz dela. Porque ela é maior. Ela reflete muito mais, Ela né? reflete mais. Então é um estrelão, assim. E ela tá baixa, né? Sim, então, assim, ela tá baixa, ela não tá longe. São satélites ela é um satélite de órbita baixa. Mas eu vi pela primeira vez faz alguns meses. A gente foi no interior de São Paulo, aqui no sítio Carroção, que é em Tatuí. E aí tem um astrônomo que trabalha lá, que é um cara muito legal. E ele falou, pô, vocês já viram um satélite andando no céu? Eu falei, putz, sempre quis ver, nunca vi. Ele falou, tem um ali. Aí ele apontou pro céu, tava lá andando. E eu falei, não, aquilo é um avião. Aí ele falou, que avião? Aquilo é satélite. E de fato, o avião pisca, né? Ele tem um... Eu não sei como que é o nome da luzinha que ele tem lá que pisca. Mas o satélite andava numa velocidade bem diferente. E, cara, aí ele mostrou esse, daí ele falou, não, tem um outro ali. Mostrou outro, e mostrou outro. Começou a mostrar São vários. E assim, eu também não sabia, tá? Isso foi na pandemia que algum curioso falou, vamos observar satélites. Eu falei, mano, não dá pra ver. Até que eu parei, deitei num banco no terraço do prédio e comecei a ver. Você ficava parado, vira e mexe, passava algum. Aí com o aplicativo ficava mais fácil você localizar e saber qual era o satélite. Putz, é muito legal. Porque você sabia qual satélite estava passando. Uma das perguntas que me fizeram lá, que eu acho muito legais, é... Tudo que a gente vê brilhando no céu é estrela? Aí eu falei... Ok, a resposta óbvia é que não. Que a gente vê outras coisas. Mas quais outras coisas que a gente vê brilhando no céu que não são estrelas? Planetas. Planetas. Então, aí começa a história. Quais planetas? Então a gente consegue ver... Todos menos Plutão, que foi rebaixado? Não, a gente não consegue ver Urano nem Netuno. Ah, é verdade. A gente tem... A gente consegue ver só até Saturno. É o último planeta... Visível. É o último planeta que parece uma estrela. Mas nenhum deles, se você olhar no céu, você vai conseguir reconhecer imediatamente que é um planeta. Você vai achar que é estrela. Né? Tanto que no começo lá achavam que era uma estrela que andava, né? Porque, enfim, não dá pra saber, assim. Aí, o que mais? Satélite... Tem algumas galáxias que você consegue ver a olho nu que você acha que são estrelas, porque é tanta estrela junta que ela você olha... vira uma coisa só. Vira uma coisa só. Inclusive, uma das coisas... Agora, eu comprei um telescópio faz pouco tempo. Uma das graças do telescópio é você ver uma estrela que você acha que é única, e aí quando você olha no telescópio você vê que é um sisteminha. Legal. Que pode ser outras coisas. Tem cometa. E tem estrela cadente, né? Que são os coisas meteoros. Diferentes. Enfim, E acho que parou pra... E tem as aeronaves daqui, né? Que você vai conseguir ver avião e naves, né? Que às vezes tem reentrada aí que você vê no céu também. Você já viu aquela da... Reentrada eu nunca vi, isso deve ser bem louco. Não, eu nunca vi, eu não vi a reentrada também, mas teve uma nave japonesa que os destroços foram reentrar e fez uma chuva de... Sim. Não foi aqui, entendeu? Que eu classificaria dentro do saco da estrela cadente, né? Porque ela é uma... Ok, não é exatamente uma estrela cadente, né? Como é que a gente classifica isso como... Eu sei que acharam o pedaço da nave em terra depois, ela não se desfez inteira. Teve um pedaço que caiu inteiro no bagulho. Eu falei, meu Deus do céu, você acerta uma cabeça isso daí. Ah, tem uma galera que fica atrás desses pedaços de coisa que cai, né? Porque antigamente, eu não sei como que é hoje, mas caía mais, é mais descuidado a galera mais descuidada com isso. Mas existe um lugar no Oceano Pacífico que é o cemitério dessas coisas, né? Eles tentam... Direcionam pra um lugar. Direcionam pra lá, que é chama Ponto Nemo ali, que é um lugar
que é o mais distante de qualquer civilização e tal, você tenta fazer com que ele Fica caia ali. aqui, olhando pro mapa, fica do nosso lado esquerdo aqui, né? Isso, fica do lado esquerdo da entre América a do Sul. Ásia e América do Sul pelo lado esquerdo. É um lugar aqui. que não tem nada, cara. Cara, é muito longe. É frio e Você já assistiu não dá esses pra caras que dão a volta ao mundo em monomotor, esse aviãozinho pequeno? Sei de história só, mas nunca... Eu assisti um canal, tem um cara que fez a volta dele num monomotor, um Cessna. Nossa. E a pior travessia, e foi a última, Ele atravessou isso. ele atravessou. Ele atravessou. E ele teve Por que que ele não foi colocar... pelo norte? Cara, ele tava no norte, mas era um pedaço muito gigante. E pra conseguir atravessar no monomotor, ele teve que construir um tanque dentro do avião. Então, assim, tinha ele e o copiloto, que não era copiloto, era só um ajudante. Ele não pilotava mesmo, era só um ajudante. Tinha ele, o cara. E o assento de trás era tanque de combustível. Então, ele teve que fazer o tanque. Ele teve que aprovar o tanque para poder decolar com aquele tanque dentro do avião. Foi todo um procedimento, porque ele foi nesse espaço que é muito E longe. quanto tempo ele demorou pra fazer isso? Ah, cara, eu não lembro. Não, que ele demorou pra fazer o tanque. Não, aprovar. pra fazer a travessia. Ah, cara, foi longo. Foi longo. Porque não. aí é coisa de talvez mais que um dia. Com certeza É mais que muito um tempo, dia. é Porque num muito tempo. Cessninha vai devagarinho pra caramba. Ele tem uma velocidade acho que 300, 400 km por hora, nem isso, assim, tipo, pra atravessar o bagulho. Então, se eu não me engano, eu fui pra Austrália já por Santiago. Eu também já fui. É E a nossa aí- rota mais curta é por lá. Eu acho que se eu não me engano, dá 16 horas com De voo, e certo. é um quadrimotor ainda, que é uma baita de um avião. É. Ele vai andar uns 900 por hora. É. E aí você vai pegar um avião que voa um terço disso, multiplica por 3, dá 48 horas de voo. Obviamente- Nossa, que horrível. A distância não foi tão longa igual essa que você tá falando, de Santiago, porque ele pegou pontos, eu não lembro. Ele parou em alguma ilhotinha. Eu acho que ele saiu, não da Austrália, ele subiu e atravessou pra América do Norte. Teve um pedaço, e até eu lembro que ele falou do pedaço de terra que é mais distante de tudo, que fica aí nessa região. Ele chegou a comentar. Eu adoro essas ilhinhas que ficam no meio do nada, assim. Eu tava louco, conversando né? com meu pai só sobre as ilhotinhas que ficam no meio do oceano, principalmente do Atlântico ali, que a Inglaterra começou a tomar conta, né? Ilha de Santa Helena, as Malvinas e tal, a Você viu- Shetland do Sul, Você Ilha viu essa aqui Elefante. da África, que acho que é uma colônia inglesa, eu acho. E eles fizeram um aeroporto e nenhum avião conseguia pousar por conta do vento. Sim, que é uma terraplanagem gigantesca. Agora era... Como que é o nome dessa? Tristão e Cunha, não era? Não lembro se era esse nome, eu não lembro. E aí, eu tava pesquisando sobre e tava na semana que o Embraer, o avião da Embraer do Brasil, a Embraer falou, não, nosso avião é feito pra essa situação. Desceu lá? Desceu lá... O KC-390? Não, o Embraer, o comercial, Esses jatinhos da Embraer de Não, sem lugares, né? não os Phenom, O grandinho, o comercial, eu não E2, sei eu o nome, esqueci o nome dele agora, falhou o nome na minha cabeça. Eu sou fã desses aviões. E os caras pousaram lá, foram lá e provaram, ó, dá pra pousar, e a companhia começou a Tá operar. vendo, ó, é a coisa do vira-lata aí, a gente acha que... Achei sensacional, porque assim, tinha uma dificuldade, não era recomendado, e a Embraer falou, nossa, consegue, foi lá e pousou. Não sei se estão operando voo comercial da Embraer, mas eu lembro porque que... não é... Quem que vai pagar, né, esses voos de ida e volta? Porque Pois é, mano, e é um muito absurdo, longo. o vento do lugar é uma coisa Sai absurda. do cabo, o voo. Eu acho que sim, deixa eu ver, Ilha... Vê se é Tristão e Cunha, que acho que era aí que eu tava falando com meu pai. Não foi? Só Embraer. Olá. Pô, essa história é boa, a gente devia ter contado no manual. A remota ilha de Santa Helena, será que é essa? Jato Embraer é o único a pousar na ilha Napoleão com vento de 90 km por hora. É Santa Helena, então. Aí, É Santa Helena. Santa Helena é a ilha onde o Napoleão ficou... Caramba, que legal. O E190, o aviãozinho que... É o avião comercial deles. Azul opera aqui. Essa história é muito legal. É porque assim, pô, não... A Embraer falou, não, fez os cálculos lá e mandou pros caras. Falou, pô, o nosso pousa aí, velho. Nossa. E aí que depois, eu lembro que começaram a operar comercialmente, não sei se continuaram. Eles fizeram os primeiros testes realizados com o Boeing 737-800 da companhia aérea Comair, uma subsidiária da British Airways. As fortes rajadas de vento, a cabeceira, fizeram com que a companhia desistisse de voar para a ilha. Os pilotos do voo teste tiveram de fazer 3 arremetidas até conseguirem pousar somente na 4ª tentativa. Imagina que horrível. No relatório apresentado, os pilotos afirmaram que o aeroporto local não apresentava as condições mínimas de segurança para a operação dos voos.
A pista de 1950 metros foi construída no alto de uma montanha entre dois rochedos. Isso faz com que a área final de aproximação para o pouso tenha fortes rajadas de vento, que mudam constantemente de direção e velocidade e chegando até 90 km por Ai, hora. que dó. Os caras construíram no alto da montanha. A esperança deles. 1950 metros Não, é muito comprida. E é gastaram maior uma que grana no aeroporto e falaram, não vai dar para usar. Os Nossa. pilotos brasileiros do Embraer, no entanto, avaliaram que o jato produzido pela fabricante brasileira tinha condições de operar com segurança na ilha. O comandante Guilherme Miranda Cará, diretor de treinamento de operações do voo do Embraer, decidiu utilizar o primeiro protótipo Embraer 190 para fazer os testes na ilha. A gente sabia que tinha o avião ideal para voar ali. Antes de Acabou. decolar rumo à ilha, toda a equipe tal, tem toda a história. Eu achei genial isso daqui. Eu falei, cara, que demais. E não foi uma coisa tão documentada. Precisaria ter sido melhor. A Embraer poderia ter aproveitado melhor essa história. É, né? falado, meu, aqui, ó o nosso avião aqui. Segura. E não é qualquer aviãozinho, não. É um baita de um avião legal, esse 190. Pois é. Legal, né? Da hora. Muito bom. O que falta pro Manual do Mundo? Cara, eu tô bem feliz com o que o Manual do Mundo já é, assim. O que eu gostaria de estar fisicamente em algum lugar, sabe? Que eu acho importante a gente sair um pouco do YouTube. Sair do YouTube não é a palavra, mas não ser só isso, sabe? Porque, poxa, daria pra gente fazer um museu legal. Daria pra gente fazer um evento legal, cursos legais. E essa é uma pegada que a gente tá tentando fazer agora, sabe? Expandir um pouco o Manual do Mundo pra não... Porque vai chegar uma hora que, né? O Manual do Mundo é muito baseado em mim apresentando o vídeo. E eu vou apresentar vídeo até morrer? Não, né? Precisa passar isso. A gente precisa entender no que o Manual do Mundo é bom, por que as pessoas gostam, o que pode ficar como legado e construir coisas em cima disso, né? Então a gente já tem bastante livro, que livro é uma coisa que dura, né? Ela passa as gerações, ela não passa isso. Tem alguns produtos licenciados bacanas que a gente tem também, Cubo Mágico, jogo e tal, que a gente criou. Mas ainda acho que a gente precisava entrar de um jeito mais legal na escola, pensar num material mais organizado para a escola. Por exemplo, classificar os nossos vídeos de acordo com a BNCC lá, que é a biblioteca BNCC. Os parâmetros curriculares brasileiros, né? O que se aprende no segundo ano? O que se aprende no terceiro ano em ciências? O que se aprende no quarto ano em matemática? Poxa, se a gente classificasse os vídeos assim, fica muito mais fácil para os professores poderem usar na hora que vão dar uma aula, né? Porque pelo título do vídeo nunca que você vai imaginar, não tem... Alguma coisa é fácil, a usina de Itaipu e tal, mas poxa, e um vídeo que eu fiz, sei lá, como calcular a altura de um prédio usando um prato, que é por semelhança de triângulos. Pô, o professor, na hora que vai dar semelhança de triângulos na aula de matemática, nunca ele vai procurar como medir a altura do prédio usando um prato. Mas se eu colocar isso com o código da BNCC e tal, ele vai conseguir legal. chegar lá. Que legal. E então a gente quer muito esses projetos fazer esses projetos que vão além do vídeo, né? Sim. Deixa um beijo na Mari, fala que a próxima vez ela tem que vir aqui na rádio, aqui no Pode Xablau deixar. também, é legal ter ela também aqui. E é isso, faltou alguma coisa a gente falar? Não, foi muito legal. Foi muito além do que eu imaginava, tá ótimo. Ô, se você precisar de alguém especialista em assuntos aleatórios, um nível abaixo de vocês ali, tem eu, tá? Não, já gostei, já vi que não é nível abaixo, não. É, tá, eu sou uma pessoa muito curiosa. Dá pra, Não saiu muito da curiosidade, mas eu sou uma pessoa muito curiosa. dá pra ir longe. Eu adoro ver esses dias eu tava vendo o funcionamento exato de um câmbio automático, porque assim, eu já tinha Isso é legal. entendido ele, tanto aqueles discos e tudo, mas assim, eu tinha entendido de uma forma a grosso modo. Eu falei, não, preciso entender como esses Vou negócios entender até o funcionam. fim. Cara, eu peguei uns vídeos lá, eu tava vendo, ele é complexo, hein? Se você for pro CVT, cara, é muito mais fácil. O CVT a gente já desmontou um no manual. Mostrou exatamente como ele funciona. Cara, é muito mais simples e tal. Muito. E até agora eu E aí falo, você entende por que o CVT é tão econômico, né? Porque ele são leve demais, mano. Basicamente, são dois cones. São dois cones. E é isso daqui, é minha mão. Ele não é um bagulho tão pesado e grande assim, é isso aqui, ó. É. São dois cones assim. Um câmbio CVT eu consigo pegar no colo. Sim, sim. Eu consigo pegar no colo, é uma caixa que... E ele, teoricamente, é perfeito, né? Você acelera o carro e ele dá a relação perfeita de marcha, sem pular etapas, né? Como Sim. um câmbio comum. Ainda tá dando uns BOzinhos, mas eu creio que em pouquíssimos anos eu acho que não vai se usar mais câmbio automático quando precisar de câmbio, tá ligado?
Ou digo, automático de disco, sabe? De disco. Eu não sei se ele é tão desvantajoso. Eu não tenho conhecimento suficiente. O que eu sei é que o CVT, ele é lisinho, né? Ele não tem, a marcha. Quando o carro CVT tem marcha, é porque foi simulado. Mas eu tenho um carro CVT que nem... Sim, você nem sente. É muito... Só que ele o problema dele é que ele é muito suave. É um carro que, pra correr, você prefere um carro que você possa forçar um pouco a marcha. E o CVT, ele vai ter que forçar fingindo que tá forçando. É por isso que colocaram a marcha simulada nele. Pra você ter um pouco da sensação, né? Pra você ter aquela pega na hora que... O CVT tem algumas aplicações que não são tão boas igual o câmbio tradicional automático. Isso eu já sei lá. Eu acho que peso, tem alguma coisa a ver com peso, alguma coisa que a aplicação dele não é... Ele talvez tenha mais problema. Não é ideal, talvez. Eu não sei todos esses detalhes. Whatever, depois é um papo para outro vídeo. Na próxima você vai trazer um câmbio aqui pra gente estudar a gente traz 3, o manual, o CVT e o automático com engrenagem. Boa. Iberê Tenório, do Manual do Mundo. Agora eu falei certo. Isso, muito bom. Mário, um beijo. A próxima vem aqui, tá bom? Valeu, Esse foi mais um Xablau. Muito obrigado, viu, Iberê? Imagina, foi muito bom. Valeu, até a próxima, gente. Tchau.